Começamos em 3, 2, 1, gravando. Rapaziada, bem-vindos a mais um podcast Careca de Saber. Aproveitando aqui para dizer que agora no dia 21 está reabrindo a agenda dos professores da TRA, a melhor cooperativa de professores particulares do Rio de Janeiro. Se não garantir vaga, já sabe que vai ter que estudar final de semana comigo. Porque em uma semaninha eu tô lotado, vocês já estão acostumados, já sabem disso. Esse é meu sócio Marcos. Marcos Belisário, vamos garantir no início, quem faz milagre é Jesus, né? Se quer um livro, o Salvador é a Bíblia, tá? Então procure o professor cedo, para você começar bem. E hoje eu tô aqui com dois grandes convidados, mestres das finanças, Lourenço Costa e Paulo Baltazar, que vão nos ensinar como sair das dívidas, como ter uma mentalidade de crescimento, como economizar de maneira a gerar rendimentos, a conseguir ganhar um dinheiro bom aí durante os anos e até se aposentar. Lourenço, tudo bem contigo? Opa, tudo bom, Marcos? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. Gente, prazer estar aqui e vambora. Eu tô disposto aí, vamos falar de finanças, de dívida, de brasileiro endividado. É o que mais tem aí, né? Dá um briefingzinho pra gente, assim, de como é que surgiu esse teu interesse, onde é que você estudou, Cara, uma ideiazinha pra gente. Então, eu comecei a lidar com dinheiro com 7 anos, que foi quando meus pais começaram a me dar mesada. Quer dizer, minha avó, na verdade, que começou a me dar mesada. E aí, com 7 anos, eu comecei a ganhar um dinheirinho e tal, comecei a juntar, nunca gastei um centavo. E meu avô sempre me falou, cara, quem guarda o que tem, quem não guarda o que tem a pedir vem, essas coisas assim, essas frases de vô, né? E aí com uns 10, 11 anos eu comecei a ler sobre investimentos, comecei a ler sobre finanças. Muito cedo, né? E aí Muito cedo. E aí comecei a investir. Com 11, 12 anos eu criei conta na minha primeira corretora, na Rico, investimentos, e comecei a investir. Uau. Então, e aí desde os 11, 12 anos que eu já invisto na escola. Eu sempre falei sobre investimentos com os meus professores, com amigos, com todo mundo. Sempre fui esse cara assim das finanças ali, que quer falar de investimento e tal, eu sempre estava ali. Mas foi por conta própria ou alguém da família te direcionou? Tinha um direcionamento familiar? Nunca, ninguém da minha família trabalha com finanças, ninguém. Toda a minha família é de advogados. Nasceu para isso, né? Nasceu para trabalhar com isso. Às vezes já vem no âmago da pessoa, Às já tem um vezes vem instinto disso, já tem um chipzinho, já vem. Um Que chipzinho interessante. E aí, Paulo, fala um pouquinho sobre você. Bom, sou economista por formação, a gente é da mesma escola, sou do IBMEC também. Uhum. Desde cedo sempre me interessei por jogos de gerenciamento, essas coisas ali de controlar fluxo de caixa. E também meus pais começaram a me dar uma mesadinha, aquela mesadinha só para você ter um gosto, né, de você poder gerenciar alguma coisa. Desde os 6 anos de idade eu também tinha esse mesmo pensamento. Então, que legal. Eu pegava assim, eu guardava tudo, então eu pegava assim, poxa, eu tenho R$5, que na época dava para comprar bastante coisa, né? Lá na lanchonete lá da escola. Já levou isso há muito tempo. Enfim, pois é, bons tempos. E aí que eu pensava assim, poxa, se eu não gastar esses R$5, se eu economizar R$1,50 por dia, final do mês eu vou ter tanto. Então eu já comecei a cultivar isso. Não tive essa coragem de começar a investir desde cedo. Também não tenho ninguém da minha família que lida diretamente com dinheiro. E daí foi uma decisão óbvia eu entrar em economia. E desde então eu fiz uma prova internacional da Bloomberg Aptitude, né, que é uma prova que vai determinar o seu viés ali com o que você pretende trabalhar, se é mais na área analítica, área comercial, área macroeconômica e etc. E de acordo com a sua pontuação, você começa a ter uma visibilidade de acordo com esse score, né? E aí que eu fui chamado para trabalhar numa asset inglesa, não pude ir por uma questão financeira. E mais tarde eu fui chamado a trabalhar como Brand Ambassador, um embaixador de marca para uma corretora norte-americana. E desde então eu falei, putz, eu gosto desse troço, eu gosto de investimento. E dali eu basicamente comecei minha trajetória, né, mais na parte comercial, dando esse início ali na plataforma, e eu comecei a gostar de gente, comecei a gostar de investimento e foi fácil essa escolha para o mercado financeiro. E no teu caso, você também foi praticamente sozinho para começar a fazer a sua própria economia
Viveu a época da poupança, né? Vamos poupar, né? Exatamente, é basicamente isso. Eu tive bons Entendi. exemplos na família, eu tive maus exemplos também de pessoas mais próximas. Sim. Minha mãe chegou a trabalhar em banco, mas ela não foi da área de investimentos. Ela foi ali mais o que a gente chama do chão de fábrica ali na agência, né? A secretaria e tudo mais. Sim. E talvez tenha tido um pouco desse viés, É entendeu? engraçado que eu até conversei contigo em off, a gente falou sobre poupar, né? O verbo poupar está até hoje em voga, assim como o discar, né? Para quem ainda usa o A discar. gente vai acabar denunciando a nossa idade aqui. É, né? exatamente. É assim, quando você fala assim, vamos poupar, né? O que sobrou de metonímia pra gente, porque hoje poupança não vale mais nada a pena. Mas, Lourenço, me diz uma coisa. Fala aí. Investir da Polícia Federal, conta que esse caso maravilhoso aí, Que não. Não, é fisco? Como é que foi o caso que te pegou aí, Cara, que... então, eu 12 anos? Foi por aí, foi uns 12, Olha que 13 caso anos. interessante, cara. Foi uns 12, 13 anos, eu já tinha um dinheirinho guardado, porque eu guardava desde os 7. Uhum. E aí eu tava investindo, acho que era uns 12 mil, 15 mil reais, sei lá, por aí, nessa No faixa. total, né? É, no total. mas isso tem que levar em consideração que naquela época. Naquela né? Um tempo época, atrás. um Era tempinho bastante atrás. coisa, Eu tenho né? 21 agora, aí basicamente a Receita Federal começou a me encher o saco. Pô. A Receita Federal me chamou, me intimou. De onde veio esse dinheiro? Aí eu tive que ir lá, eu fui com a minha mãe, porque eu era menor, eu tinha 13 anos, 14 anos. Eu fui pra lá e aí a mulher me perguntou assim, a mulher, de onde vem esse dinheiro? Eu falei, ué, da mesada que eu recebo. Aí ela, mas como assim? Você recebeu 15 mil reais de mesada? Eu falei, não, né? Eu fui guardando e tal. Só que teve uma hora que eu fui começando a me irritar. E aí eu comecei a ser meio grosso, aí a minha mãe fez assim comigo. É a moça da Receita. O problema é que tu vai roubar olha tu não isso. vai preso, eu vou. Pois é, cara. Aí, enfim, mas foi engraçadíssimo, porque aí ela começou a me fazer perguntas, mas por que você investe? Eu falei, ué, porque eu tô pensando no meu futuro, né? Não tenho... Por que não, né? Por que não, né? Um pedaço de gente, 13 anos, né? Dando aula, né? Falou, moça da Receita, você não tem 15 mil, o problema é seu. Você não aprendeu nada, eu já aprendi. Mentalidade de riqueza, né? Você não investe, aí eu não... É um problema meu, seu, é um exatamente. problema seu, pois é. E terminou a conversa ela te perguntando de investimentos, né? Terminou ela me perguntando, mas e aí, onde você investe? Eu falei, eu invisto em renda fixa, eu gosto um pouquinho ali de ações e tal. Gente, 13 anos, né? Foi engraçadíssimo. E aí acho que você contou pra mim que ela perguntou, e o que eu faço com o meu dinheiro? Aí você perguntou pra ela, e qual é o seu perfil, né? Eu perguntei pra ela, mas ó, a gente tem uma coisa nas corretoras. Toda vez que a gente vai criar uma conta, a gente tem que responder qual é o nosso perfil. Perfil, como é que é? Conservador, arrojado, como é que é o seu perfil? Aí ela, não, eu sou mais conservadora e tal. Eu falei, então é renda fixa. Então é renda fixa também. Tesouro Tem gente direto. que gosta de correr o risco, por exemplo, na época. Agora o pessoal tá mais solto pro Bitcoin. Vocês vão falar melhor sobre isso do que a gente, mas logo no início, eu lembro logo de Chico Moedas, né? A galera, quem investiu na criptomoeda Logo no no começo início. se deu muito bem, mas é arrojado, sim. porque podia ter perdido tudo. Ninguém Exato. sabia se aquilo ia acontecer ou não. Cara, e eu tenho uma história bizarra sobre Bitcoin, porque na época, em 2017, eu falei pro meu avô, 2017 eu acho que o Bitcoin tava custando, acho que R$1.000, R$2.000. Já tava isso tudo. Tava numa faixa assim. E eu falei pro meu avô, vô, compra Bitcoin. Porque o meu avô da família é o que mais tem dinheiro, assim, e tal. Ele já é, né, aposentado há um tempo e tal. Falei pra ele, compra Bitcoin. E ele falou, não sei o que é isso, não vou investir não nisso. vou investir nisso, não confio em essa coisa de internet, não sei o que, eu não confio. Ele nem ações ele investe, nem renda fixa ele investe. Ele é mais do que do imóvel, né? É aquele cara, o brasileiro típico, Tijolo, né? né? Não tem que pegar. É o brasileiro típico, é imóvel. Imóvel, é terreno, é isso. E se eu for parar para analisar, normalmente, vocês, até há uma pergunta a isso, o público mais difícil de vocês convencerem É o mais é o velho. público mais velho, né? É o mais Porque assim, Isso, o que eu conheço de mais gente velho. que ainda mais velha do que a gente, né? Que ainda tem o dinheirinho na poupança, você fala, não, cara, mas olha só, isso não tá rendendo. Falou, não, mas onde você vai botar, eu posso perder. Falou, não vai perder. Você não colocou no banco, você não conhece ninguém do banco, Ainda fala seu assim, dinheiro não mas tá o aí. risco é mínimo. Risco? Yeah, Deus me livre, risco. Então, assim, essa galera, então, existe realmente essa dificuldade, mesmo explicando tintim por tintim. Tem. E eu vou ser muito sincero, quando eu tirei dinheiro da poupança e comecei a investir, com o João, aliás, um amigo meu, faz um excelente trabalho também, Hoje, nosso assessor. nosso assessor de finanças, ele levou para mim, ele é um pouquinho mais velho que você, ele levou para mim um caderninho, sentou comigo entre as aulas e falou, olha só, Rodrigo, é assim,
nananana, eu fiquei olhando. Um medo da porra de mexer no dinheiro da poupança e botar pra lá. Imagina. Dá um Aí eu falei, não, friozinho na tá, barriga, né? vambora, me convenceu. E Sendo realmente... que a poupança é perda programada, né? Exato, Ele exato. tava te tirando do prejuízo, né? E assim, a diferença, quando você nunca fez, foi recente isso, tá? Eu fui convencido há pouquíssimo tempo. E assim, quando você não faz esse tipo de investimento, depois que você vê o que muda a rentabilidade, você fala, porra, quanto dinheiro eu perdi, cara. Você começa a calcular, putz, se eu tivesse... Não, eu parei de calcular. Melhor. Eu parei, falei, Melhor, não, vamos pensar daqui pra frente. Melhor. Mas tem essa dificuldade, né? Sim, Tem. sim. Como é que vocês chegam nesse público? Qual é a estratégia de vocês para alcançar esse público mais velho e convencer? Até porque tem um público desse mais velho que tem grana para investir. É o que mais tem, o na que mais verdade. tem, né? Assim, o que acontece? Acho que por volta de 2/3 do dinheiro que está no mercado financeiro formal em banco, instituição financeira, banco, corretoras pequenas, banco de porte grande, é basicamente poupança. E é um público mais sênior. É basicamente poupança. Meu Deus. Então tem muita gente que fala assim, acaba sendo mar azul quem vai entrar em finanças, porque tem muita fonte de onde você minerar. Só que nem tanto, porque justamente por conta dessa mentalidade, né? Eu ouvi muito meu pai dizer, nossa, mas eu faço isso há muito tempo, né? Se eu faço isso há muito tempo, é esse jeito e acabou, né? Então, a resistência desse pessoal para sair da poupança, porque já vivenciaram, e a gente também tem que ser muito tolerante, Lourenço, né? Porque a gente passou por essa questão ali de um processo de liquidez muito forte na história do Brasil. Teve overnight também. Que eu Teve lembro, overnight, você botava né? o dinheiro, ele quase dobrava. Você teve a indexação ali no Exato. RVU, como é que é? O RV. O RV, o RV, isso, o RV, né? Então tem tudo isso que fica ali no íntimo, né, do investidor, e ele pensa assim, eu não quero passar por isso. Então ele tem aquela sensação, principalmente o mais sênior, 40 mais, é meio que a régua que eu fazia quando eu estava em corretoras. Não trabalho com generalizações, mas generalizações ajudam bastante a gente Sim. poupar tempo na hora de traçar os perfis, né? Exato. 40 mais bateu na gente aqui. 40 mais bateu na gente aqui, hein? Ok, Tá tá super tudo bem. bem. Tá tudo bem. Vamos lá, Mas segue o baile. Ainda tô me dando 30 com a da musculação, entendeu? Então, vamos que vamos. Tá mentindo pra você ainda? É, Faz tudo. Tá tudo Mas os bem. caras são faixa preta, entendeu? Então eu vou ficar quieto aqui. Deixa quieto, deixa ele quieto. pensar. Mas aí, continua. Mas aí que normalmente essa galera, e ainda mais quando vê o pessoal mais novo, né? Já fala, esse garoto, o que esse garoto vai aqui me ensinar de alguma coisa? Que pretensão é essa que ele tem, né? Então, o etarismo é uma coisa que basicamente determina o início da carreira de qualquer pessoa do mercado financeiro. E o mercado financeiro gosta justamente dos cérebros azuis. É a galera mais acelerada, mais nova, que tá lá calculando, tá aderindo a novas tecnologias, entendeu? Então, quando eu comecei na corretora, a maior dificuldade foi essa. A pessoa ouvir minha voz, ela basicamente vê minha foto, que na época eu não usava barba. Eu comecei a usar para justamente passar mais credibilidade. E ele fala assim, peraí, mas vem cá, quantos anos de experiência você tem? Não, porque eu tenho 300 mil, eu tenho 500 mil. Pô, você tá preparado para gerir meu dinheiro, entendeu? Então, só que qual que é a questão? Quando você trabalha num banco mais tradicional, é esse perfil do cara mais estagnado, o cara que já está acostumado a poupar o dinheiro a vida inteira, já passou por muita coisa, ele quer comprar imóvel porque ele acredita que quanto mais ativos concreto, se ele consegue pegar, ele está mais seguro, né? Essa é a sensação que dá, né? Porque você não consegue sequestrar um imóvel numa democracia aqui que a gente está. E o mais jovem, ele tem esse viés, né, de se arriscar mais. Então, é um cara que já está acostumado a colocar em Bitcoin, já está acostumado, às vezes, a nem entender direito o investimento, mas já embarcar no risco, entendeu? Então, a nossa dificuldade, porque eu trabalhava num perfil de ticket médio e alto, e né, um pouco mais tarde na minha carreira comecei a trabalhar com private, que são os investidores qualificados acima de 1 milhão, é justamente isso. É o cliente empresário, é o cliente mais chato, é o engenheiro, né? É o cara que é dono de tudo, é o cara que, né, talvez essa caneca servisse aqui para... Né, a boa parte não vai dar para ver ali na câmera, né? Mas é basicamente o dono da verdade. Então é um desafio muito grande, porque as pessoas se comunicam diferente, entendeu? Sim. Então, mas com o tempo, tudo em finanças, né? Eu falava isso para a equipe na época que eu trabalhei numa outra corretora. As pessoas, elas não procuram um assessor para investir, elas procuram alguém que é de confiança. Então, a partir do momento que você aspira essa confiança, você convive com a pessoa, né, a pessoa se sente confortável em abrir a vida dela, em abrir a posição dela e começar a pedir uma troca de ideias, entendeu? É por isso também que é muito problemática essa questão da relação dos assessorados com os assessores, porque tem uma hora que o assessor vai embora. Porque o assessor, ele não é aquele cara que vai ficar ali com você a vida inteira.
ele vai te assessorar, daqui a pouco ele vai arrumar outro cliente, daqui a pouco ele vai para o outro, daqui a pouco ele vai para o outro. E as pessoas, elas meio que criam essa ilusão de que, não, esse cara aqui vai me assessorar a vida inteira. Não, não vai. E a pessoa mais velha, ela tem essa necessidade de ter essa relação, esse relacionamento. É como se tinha com o gerente Precisa do ter uma banco. segurança. O cara Exatamente. toma um café, às vezes o senhor Isso. ia no banco para tomar um cafezinho com o gerente que era amigo dele. Então acho que ele tem Exatamente. busca essa relação agora com vocês, né? Exatamente. Ele precisa ter essa segurança. A pessoa mais velha não adianta. Não, eu, quando consultei o Lourenço, eu falei assim, olha, ele falou, abre a conta no Banco X, né? Tá. Aí eu falei, mas qual é a agência física? Ele falou, lá em São Paulo, e você não vai acessar, mas com quem que eu converso? E ele começou a dizer pra mim, assim, tipo, esquece isso, entendeu? Agora, o problema foi quando o meu gerente veio me oferecer colocar todo o dinheiro no investimento só. Aí é E problemático. foi quando você me alertou, porque virou um roubo legalizado em muitas situações, como foi o COI, né? O cara botou 100 mil e no dia seguinte ele tinha 7 mil. No caso o seu assessor, eu acho que seu gerente, enfim, você tinha pedido para ele uma coisa mais conservadora, um investimento mais Isso. conservador. E ele te recomendou um COI, um certificado de operação estruturada. E isso não é conservador. Na verdade, é até arriscado isso daí. Era um COI? Era um COI. Meu Deus. Né? Então, assim, é um problema. E a gente teve um problema recente agora com o COI, que foi o COI da Ambipar, que foi um problemaço, porque basicamente você tinha uma empresa, a Ambipar, ela vinha fazendo uma expansão muito grande, ela vinha comprando várias empresas e se endividando. Ela foi comprando essas empresas com dinheiro que ela pegava de crédito, de linha de crédito do Deutsche Bank lá da Alemanha, aqui do Bradesco, do Itaú, do não sei o quê. E aí foi se endividando. Teve uma hora que esses bancos todos vieram buscar uma margem de segurança, que a gente fala. Eles vieram perguntar, e aí, você tem capacidade de honrar essa dívida que você tem com a gente? E a Ambipar falou, não tenho. E aí deu ruim. Sim. E aí o que aconteceu? Basicamente as ações derreteram, e aí o COI, dentro do COI você tem as cláusulas. Dentro de todo o COI você tem cláusulas. E dentro dos COIs da Ambipar, que foram vendidos pela XP, foram mais de 200 mil COIs vendidos pela XP da Ambipar, para mais de 200 mil pessoas, enfim. Dentro das cláusulas estava lá, ó, no caso de uma ocorrência fora do comum, de um negócio assim, de um evento, tipo, a empresa quebra. Você investidor que detém COI da Ambipar, você só vai ter direito a 6% do dinheiro que foi investido. Meu Os caras Deus. perderam 94% do que Muita investiram. coisa. E não tinha capital protegido esse COI, então? Não tinha Não tinha proteção. tipo de seguro, Não, absolutamente não, nada. Não estava protegido. Mas aí mora Eles muito vendem que medo tem- dessa galera de investir, porque assim, escuta essa história. Pois é. Porque assim, eu Mas- sei que de repente é uma história talvez não atípica, eu acho que não é atípica, que deve ocorrer algumas questões. Ocorre, infelizmente E ocorre. a gente sabe que economia depende de muitos fatores, né? Sim. Então tem coisas que não estão ao seu controle, nem no seu controle, nem no seu. Óbvio que tem coisas mais seguras. Mas é a pessoa mais idosa falou, não, o cara botou o dinheiro ali, escuta essa história. E aí perdeu 94%. Falou, deixa na poupança que pelo menos eu não perco 94%. Então, existe esse medo. Claro. Sim. Então, assim, é o que vocês falam, a gente tem que confiar muito em quem a gente deixa nosso dinheiro. Não, e aí a questão o COI virou um roubo legalizado, né? Porque o problema do COI é que ele é um produto que ele dá muito dinheiro, ele é programado para dar dinheiro para o assessor que vende ele. Ele dá muito dinheiro para o assessor em comissão. Aqui no Brasil a gente tem um modelo de assessoria que é o commission-based, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos é muito comum o fee-based. Aqui no Brasil é commission-based, que nos Estados Unidos, na Europa, é proibido até. Chega a ser proibido. Caramba. Porque você receber uma comissão em cima de um produto que você vende, você vai prestar um serviço que é meio assim... Você vai querer vender da melhor forma para você É pra e não você. prestar para o cliente o melhor serviço. Porque às Exatamente. vezes te interessa que o investimento vá num lugar onde você ganha Exatamente. mais Isso. do que Exatamente. seja melhor. Aí depende muito do caráter Aí também. Houve o É caso muito relacionado a caráter. daquele influenciador que jogava videogame e que ele perdeu um dinheiro absurdo. Foi na XP, exatamente isso. E ele reclamando, brigando, queria processar. E porque ele botou ali, eu não sei se foi 1 milhão no COI, eu não me lembro o nome desse influenciador agora. E aí foi o escândalo, aquela coisa toda. O cara fez aquela jogada de que, pô, o futebol, né? Fez uma sensação de amizade com ele, o videogame. E ele botou o dinheiro dele sem pestanejar. Nossa. Quando estourou, ele perdeu muito dinheiro. Aí é muito É assim, e eu não lembro, agora vocês vão me perdoar como é que eu falei.
Quem que você falou que escreveu o livro? Foi você? Não, foi ele. Sobre você? Meu Deus do céu, muito novo. Você tem um livro sobre economia... Ele tem alguns Eu livros. tenho alguns livros sobre investimentos e tenho um que é um pouco diferente de tudo que eu já fiz, que é sobre segredos das elites, que eu falo sobre Rockefeller, Rothschild, essas famílias aí que tem muita teoria da conspiração envolvida e tal. A minha pergunta é a seguinte, a gente trabalha dando aula e a gente falou de coisas que podem acontecer, que estão fora do controle. Então, queria que vocês dois dessem a opinião, porque assim, a gente vê muito pouco e quase zero dentro das escolas a matemática, que é o meu ramo, sendo utilizada de maneira concreta em relação à vida. Né? O adulto, ele sai, a criança, né, sai da escola para a vida adulta, tem que lidar com dinheiro. E a economia doméstica ela não é dada dentro das escolas. As pessoas não têm essa base. Essa ligação que tem da matemática em relação à economia com a história, as coisas que acontecem, eu posso estar falando uma grande bobagem, me corrija, mas, por exemplo, agora essa coisa de meio eminência de guerra, o ouro vai dar uma subida, os metais preciosos dão uma, não é? Mas isso historicamente já aconteceu. Então, se você tem esse entendimento, você pega um cadinho do seu dinheiro e bota em ouro. Deixa subir um cadinho. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. É bem por aí, é isso aí. Mas isso é você saber como usar a matemática de fato para o dia a dia, para a tua vida adulta, de maneira útil, e ligar ela com outras matérias como história, como geografia. Então, o que vocês acham sobre isso? Assim, vocês concordam que seria altamente relevante e importante para a educação de maneira geral, de que a matemática, a história, a geografia, assim como conceitos básicos de direito, assim, que a escola implementasse isso no seu currículo? O que vocês acham? Eu acho super válido, mas tem que ver a questão do interesse por trás disso também. Porque o que acontece? A gente chega, né, num vestibular que é um modelo muito diferente do resto do mundo, né? Vocês vão saber muito melhor do que eu aqui explicar. O sujeito ele chega decorando um monte de fórmulas, um monte de coisa que ele não vai usar para a vida prática dele, e ele basicamente deleta todo esse conhecimento. Então tem um esforço muito grande para você provar estar num ranking de memória melhor ali, e você não tem uma usabilidade prática naquilo, você não consegue converter aquilo para algo do dia a dia, né? Então, por exemplo, as certificações que eu tiro no mercado financeiro, inclusive uma delas eu estava estudando que era o CFA, que é uma certificação internacional. Caríssima. É mesmo. É top. 3 mil dólares a prova. Uau. Sim. Então eu passei 4 meses e meio estudando e tudo mais. Enfim. A prova, elas são 3 respostas de múltipla escolha, né? A pessoa já pensa, poxa, tem uma chance maior se eu chutar aqui, né, de acertar. Só que basicamente, Marcão, são cases, entendeu? São situações que simulam a realidade e te dá uma imersão muito grande no cotidiano, eu como financial advisor, eu como consultor financeiro, entendeu? Quando eu me deparo com uma prova, né, de uma universidade e tudo mais, são conceitos totalmente teóricos, de situações às vezes que estão extrapoladas ali em termos de margem, de lucro e tudo mais, e ele não te dá essa noção de realidade. Então sim, tem que implementar algo nesse sentido nas escolas, porque a gente sai completamente sem noção. Quando eu comecei a economia, né, e já vem aqueles parentes perguntando, onde é que eu coloco meu dinheiro para começar a ganhar dinheiro de verdade? Já vem. Você já vira o expert de investimento. No primeiro período a gente já se sente, né, em economia. É muito bom isso, é um baita do status, é maravilhoso, não estou reclamando. Mas também com isso vem essa questão da responsabilidade. Eu penso, eu não sei de nada. Eu sei aqui fazer uma regressão linear, sou rápido aqui na álgebra linear, sei várias. E aí? Entendeu? Eu começo a ter uma imersão a partir do momento que eu trabalho, que eu começo a estagiar. E aí eu vejo que dificilmente eu consigo aproveitar de maneira tão direta. É lógico que quando você estuda, você abre a mente, você tem um leque maior de ferramentas, você tem um pensamento lógico mais envolvido, mas você não tem uma usabilidade prática disso, né? Infelizmente. Cara, em 2022 eu tenho muito essa questão da educação, assim, para passar a educação financeira para as pessoas. Por isso que eu tenho até a minha página no Instagram, com 37 mil seguidores hoje, que eu falo sobre educação. Eu ensino ali... Qual o nome Qual dela? é o nome da página? É Financialô Oficial. Financialô Oficial, E aí, basicamente, em 2022, eu comecei a página em 21, né? Em 22 eu comecei a trabalhar numa campanha para deputada federal, pelo Partido Novo, de uma mulher chamada Catarine Caiafa, que ela tinha dentro
do que ela defendia, né? Ela defendia começar a educação financeira nas escolas públicas. Que legal. Levar a educação financeira para as escolas públicas. E por isso que eu entrei na campanha. Cara, não tem adesão nenhuma. Não, sabe o que você falou? Eu tenho uma colega, eu vou mandar um abraço para ela, G de Caia, um abração para você, que ela é professora de português, redação, e ela ensina a parte financeira porque é uma paixão dela. Uau, legal. E aí ocorre a realidade hoje da escola pública. Os pais tacando dinheiro na bet, tá? Jogando dinheiro fora, Bet tá terrível, cara. achando que isso se trata de algum tipo de investimento. Vamos fazer uma fé ali, vamos investir numa aposta, né? Perde-se mais do que se ganha. E ela começou a mostrar por A mais B. Peraí, olha só. E aí é até aquele ponto, né? Você imagina, o cara tá com 40 anos começando a investir. Mas o que seria um jovem começar a investir com 18 anos? Cara, Eu não digo nem com 12 como você. a Mas diferença ele saiu é da muito escola grande. e fala assim, agora eu vou colocar R$100 por mês numa conta. É pouco. Mas vamos colocar até os 60 anos? Ou talvez isso aumentando com o tempo? Como é que seria isso? A diferença é muito grande, cara. O tempo faz toda a diferença. Você começar a investir com 50 jamais vai ser a mesma coisa que você começar a investir com 18. Porque a gente fala, nos investimentos você tem a questão dos juros compostos. Sim. Né? Então, assim, que é justamente 1 mais I elevado a N. Né? Então, assim, o N é justamente o que? É o período, é o tempo que você deixa lá o dinheiro investido. Cara, se você investe durante 50 anos, o seu rendimento vai ser de milhões e milhões e milhões. Agora, se você investe por, sei lá, 10 aninhos, não vai ter esse... Mas eu acho que a gente tem que pontuar, porque a gente também tem que trabalhar com realidades, né? Lógico. Então, assim, às vezes quando a gente fala de R$100, a gente aqui falando, graças a Deus, a gente tem 100 mas às vezes R$100 é um dinheiro que a pessoa ali vai deixar de pagar a luz dela. Sim. Ali ela não vai comprar a comida, entendeu? Do mês. Sim, então, e aí, existe algum tipo de planejamento ou existe algum trabalho feito pelos economistas, um tipo de projeto? Tem alguma coisa que possa ser feito para um público que tem menos condição? Que tipo de estratégia ou é possível ou não é possível se traçar uma estratégia para um público que não tem a grana? Assim, que vai sobrar muito pouquinho. Tem alguma coisa que possa ser feita, algum tipo de investimento? Eu tenho uma sugestão, basicamente, eu vi isso inclusive de uma mãe de uma cliente minha, e é curioso. Ela está, né, num quadro mais confortável financeiramente, mas nem tanto, eu diria que é uma classe média alta hoje em dia. E ela falou uma coisa que é muito curiosa para mim, né, que eu guardei aquilo dali e eu começo a replicar isso. Ela fala assim, poxa, eu peguei um consórcio porque eu quero comprar uma segunda casa, para ter uma casa de veraneio e tudo mais. Tudo que ela compra financiado, compra a longo prazo, a perder de vista e tudo mais. Né? E a gente já sabe como isso termina. E qual que é a questão? Ela está muito acostumada a pagar boleto. Ela fala assim, eu não consigo economizar. Ela não tem dinheiro no banco, mas ela está cheia de ativos, né, imobilizados. E eu virei e falei assim, né, para essa minha cliente, quase que eu falei o nome dela aqui, fulana, por que você não fala para ela criar um boleto de investimento? É como se ela estivesse pagando uma parcela para ela mesma. Era isso que eu ia falar, Então, boleto da liberdade, né? Cara, exatamente. É muita pretensão falar que eu tenha mudado alguma coisa ali no curso dela, mas ela diz assim, poxa, eu criei um novo hábito. Porque antes de tudo, eu pago esse boleto da previdência dela para o futuro dela. Ela abriu um fundo de investimento, né, que ela encara como se fosse uma parcela de uma conta. Que aí ela já tem na cabeça dela aquilo de forma mais fácil. Ela já vai calcular aquilo. Ela já vai calcular. Talvez fique um pouco mais fácil, porque você pegou um hábito, né? A pessoa Exato. já tem uma coisa. Que essa coisa, você mudar da poupança para o investimento, isso, quando você encaixa isso dentro do hábito, do dia a dia daquela pessoa, talvez se torne até mais simples ela conseguir se reorganizar para que esse boleto seja pago e ela vai... Mas é que o que se aconselha, né? Vocês sabem melhor do que eu, é o boleto da liberdade. Eu primeiro vou me pagar. Exatamente. Então, esquece o resto. Primeiro eu vou me pagar pro meu eu do futuro, para com, por exemplo, 60 anos eu ter uma boa aposentadoria, não num esquema de pirâmide do INSS, né? Uma boa aposentadoria que me conceda uma vida tranquila. E aí depois o mês começa. Haja o que houver, alguns colocam até no automático, né? Entrou o salário, vai automaticamente, para quê? Para eu me pagar e no futuro eu ter uma condição melhor. Então, aí é o ponto, né? Mesmo sendo pouco, ok, R$100 é pouco, mas não é pouco para todo mundo. Mas se o cara se disciplinar a comer menos na rua, gastar menos,
ele consegue colocar um dinheirinho ali, evitando ali um churrasco toda semana, uma cerveja toda semana ou todo dia, né? E não só isso, né? Você investir, mesmo que seja só R$100, porque você tem pouco dinheiro no momento e tal, mas você começar a investir com 100, com 30, com R$50 que seja, você já cria já uma mentalidade. Porque O hábito, o né? hábito, Exato. você já vai começando a fortalecer essa mentalidade de não, ó, todo mês eu tenho que separar uma graninha para investir. E aí as pessoas aqui no Brasil, infelizmente, elas têm muito essa noção, essa ideia de que não, eu tenho que investir o que sobra. Eu pago tudo e tal, não sei o que, e com o que sobra eu invisto. Não. Você recebe, primeiro você investe. As primícias para você. Primeiro você investe e depois com o que sobra você vive. Sim. É sempre assim. É uma Então, priorização, né? O cara que tem priorizar. pouco, mas começa cedo, ele tem a estratégia de começar cedo, bota pouco, cria mentalidade Isso. e pouco a pouco, conforme a vida vai melhorando, ele vai aumentando os aportes. Exatamente. Posso dar um exemplo aqui, professor? A gente está Claro. aqui, né, diante de matemáticos, né? Eu fiz um cálculo aqui de R$100 por mês, tá? Ao longo de 10 anos, né? Há um juros ali teórico de 1%, a gente sabe que nem sempre vai render 1%, mas é só Mas para dá pra fins de chegar exercício. pertinho. Dá para chegar relativo. A gente está no Brasil, né? A nossa Selic ela é bem alta. Sim. Em 10 anos, esse sujeito ele junta R$23 mil. Eu aposto que uma pessoa que aporta R$100 por mês, 23 mil, já é um dinheiro que faz uma diferença. uma né? diferença. grande. O que a gente intuitivamente, de maneira linear, pensa em 20 anos? Se em 10 anos, 23, em 20 anos, 46, 50. Em 20 anos, ele acumulou R$99 mil. Que é o que as pessoas não entendem. Que é o que as pessoas- o composto, juro as pessoas composto. não conseguem entender. Agora, sabe um bom investimento para a gente fazer com esse dinheirinho que sobra? A gente pode investir em sabor também, em prazer. Opa. Com né? certeza. Então a gente Sempre tá aqui bom. com a sucosa. É, Você parte investe o boa. seu dinheiro, sobrou uma graninha, entendeu? Também você é filho de Deus. A melhor pizzaria do Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo Johnny. Mais melhor. uma vez, já vou passar uma para aí, já vai abrindo aí. Que o pessoal acha que investimento é uma questão de sofrimento, né? Que você não pode parar pra Não, se divertir, não, você não pode é. fazer mais Pode nada na fazer de vida, tudo. né? Tudo é equilíbrio. Opa, vou colocar aqui. Que maravilha. Essa aqui é do nosso amigo Johnny. Amigo do podcast, você tem a sucosa para colocar ali para mim, fazendo favor? Deixa eu botar aqui no meio. Eu vou rasgar esse negócio aqui mesmo, tá? Eu acho que é melhor. Ficar mais fácil. Tem que pedir pra Úrsula tirar o celular. Eu sei. Não, isso é fantástico. Assim, o investimento não é sofrimento, né? Pera aí que foi pro lugar. Opa, vamos lá de sucosa. Então, porque a pessoa acha assim, então agora eu não gasto mais nada. Não é bem assim. Há um percentual do quanto eu posso gastar. Exato. Há um percentual que tem que ser dado para mim mesmo, mas tem uma regra de 20%, mais não sei quanto, vocês vão saber melhor, certamente, do que eu, do quanto que eu posso colocar ali e quanto que eu posso gastar com meu entretenimento, alimentação, sem que eu me enrole financeiramente, né? E aí, fala da sucosa primeiro, Então, vamos lá. não, só para avisar a galera o seguinte, quando for pedir a sucosa, entra direto no link do Instagram e lá tem o cupom Careca de Saber, você vai ter 10% de desconto em qualquer pizza, maravilhosa, vale super a pena. Depois a gente fala do nosso outro patrocínio. Com certeza. Mas nesse momento, muito obrigado, amigo Johnny, mais Valeu, uma Johnny. vez por esse apoio. E é isso, também investir em prazer no dia a dia, de vez em quando a gente precisa de tanto trabalhar, a gente precisa parar, relaxar, Sim, comer uma coisa super boa. importante. Com certeza. E é isto. Calculado. Fala para mim, então, como é que funciona? Aí, quem Se quiser... licença um minutinho, já retorna. Quem quiser responder, fique à vontade com a pizza. Show. Qual o percentual racional para eu conseguir me divertir, eu não sofrer durante a vida toda e conseguir guardar dinheiro e ir levando, aproveitando a vida? Como é que funcionam esses percentuais aconselháveis? Quer falar, Luan? Então, na consultoria financeira, na consultoria de finanças pessoais, é muito comum a gente ver essa repartição, essa divisão. 50% gastos essenciais, 30% investimentos e 20% lazer. Então, as pessoas elas costumam espalhar isso daí nas consultorias de finanças pessoais, né? Porque as pessoas confundem muito, inclusive, né? Consultoria com assessoria. E é bom diferente, destacar que tem uma diferença grande aí entre consultoria e assessoria. A consultoria ela é o primeiro passo. A consultoria ela tá lá embaixo. É lá o comecinho. A pessoa está endividada, a pessoa não está com a vida financeira completamente desorganizada, ela contrata um consultor que vai fazer um acompanhamento com ela
e esse consultor vai ajudar ela o quê? A organizar a vida financeira dela. Então, ó, quanto entra, quanto sai, porque as pessoas não têm noção. A gente acha que as pessoas sabem quanto sai por mês, as pessoas não sabem. Quanto gastam com alimentação por mês, quanto gastam com os gastos essenciais, os custo fixo que a gente fala. Isso é uma coisa que na assessoria, inclusive, que aí é o próximo passo, as pessoas vão quebrar a cabeça porque a gente fala na assessoria, né? Ó, você tem que ter uma reserva de emergência. Isso. E a reserva de emergência consiste em quê? Você ter 6 a 12 meses do seu custo fixo. Só que a pessoa não sabe nem quanto é o custo fixo dela. Não, olha só, o Lourenço fez essa consultoria comigo, tá? E quando ele passou, ele fez a pergunta, eu me senti envergonhado. Afinal de contas, ele foi meu aluno de português. E aí, por conta da amizade, assim, ele fala, ele não diz que ele foi meu aluno, ele é meu aluno. E agora eu sou aluno dele de finanças, né? Isso é muito bonito. E aí ele falou, quanto você tem de custo fixo por mês? E aí Você não sabia? interrogação. As pessoas não Eu não sabem. sabia. Não, isso a gente já levantou. E ele passou trabalho de casa. Muito mais por causa da minha esposa que está ali nos assistindo do que ela levanta muito mais. Eu tenho um problema com essa coisa da planilha. Porque me dá um nervoso. Eu tenho vício em Não, porque assim, quem trabalha do jeito que vocês trabalham, eu sei que é meio viciado em planilha. Eu sou viciado em Mas assim, a minha coisa é a seguinte, quanto é o seu custo fixo? Aí vamos ver. Aí você começa a ver os números somando, falando, não pode ser isso tudo não. Não pode ser isso tudo, é verdade. É muita isso coisa. aqui, e aí vai me assustando. Sabe quando vai assustando? Isso. Aí me dá eu tenho uma certa ojeriza a planilha, porque aquilo me mostra uma realidade que às vezes você fala, nossa senhora. Graças a Deus eu consigo manter esse custo fixo, mas quando assim, o dinheiro mas tá saindo, né? O quê? Meu Deus. É assustador. É E é assustador. assim, as pessoas elas têm essa dificuldade. Você pega na consultoria, é muito engraçado. Tem gente que recebe, às vezes, 50, 40 mil. Isso eu vi muito na W1, que eu trabalhei na W1 em 2024. Eu trabalhei por 1 ano lá. E é engraçado você ver, os caras ganham, às vezes, funcionário da Petrobras, funcionário público da Petrobras recebe 40 mil na conta ali todo mês. Uau. O cara não tem R$1 na conta. E não sobra, assim, O cara eu não lido tem com gente R$1. assim também. O cara Gasta é endividado. tudo. Gasta tudo. Tem um cara que gasta até mais, né? Tem um cara que sim. se endivida. E aí, Isso. por outro lado, você pega, às vezes, um eletricista, um cara que exato. recebe 2.500, 3.000 reais por mês, esse cara tá super bem de vida. Ele tem casa própria, ele tem o carro quitado, ele tá com a vida toda em dia, Estabilizada, tudo né? E o maluco que recebe 40 não Eu tá. tenho um exemplo da moça que trabalha na minha casa. Aliás, trabalha pra gente há muitos anos, mais pra família da minha esposa, e tá conosco há muitos anos, e é isso. Ela trabalha como doméstica, ela trabalha limpando casa, fazendo comida. E aí só, tem um dinheirinho bom guardado, ela tem a casinha dela, Legal. ela viaja, ela Legal. passa sei lá quanto tempo. Aí a pessoa fica assim, mas como é que se organiza? O custo de Exato. vida é muito baixo, ela joga o custo de vida lá embaixo, tem os objetivos e é muito firme nisso. E é uma galera que sabe, óbvio, isso vai muito do... Da criação. Não, eu não vou chamar de malandragem, mas sabe quando a pessoa sabe se virar? Pessoa Eu esperta, eu né? não tenho, mas eu vou arrumar porque eu sei que ele tem, eu sei que alguém É ali pode sagaz, me dar né? isso. Sabe, tem a malandragem da vida. E a malandragem no bom sentido, não de Sim, passar sim. ninguém pra trás, Sim, não sim. de... Mas é isso, às vezes você olha uma galera assim e você fala, caraca... Mas sabe o mano, que é também, professor? O que acontece? As pessoas elas não querem abrir, às vezes, mão do padrão de vida. Então, eu comecei a minha história aqui, dos R$5 que meu pai me dava lá pro lanche, eu pensei, poxa, se eu economizar R$1,50 por dia, eu vou conseguir juntar para aquela fita do Pokémon para comprar do jogo, não vou precisar pedir para minha mãe ali de Natal, entendeu? Então, acho que é basicamente isso. As pessoas não estão acostumadas a isso, e o sujeito que ganha 40, 50 mil, 70, e tem muita gente assim em corretora, tem muita gente em banco assim, ele não quer reduzir o padrão. Então, eu sempre me acostumei a fazer algum sacrifício. Sim, você precisa fazer algum sacrifício, entendeu? Pro seu eu do futuro. Então, eu recebia dinheiro para ir ali pra balada. Meu pai falava, volta de táxi. Eu pegava um ônibus. Eu sabia que eu ia demorar mais, eu sabia que ia mais desconfortável. Você tá indo pro curso de inglês? Vai de ônibus. Eu ia a pé. Eu ia de uma ponta de Botafogo até outra, andava ali 25 minutos ida, 25 minutos volta. Eu pensei, já fiz o meu cardio também, já li 2 coisas, entendeu? Então, acho que com essa mentalidade de saber abrir mão hoje, porque isso também é um hábito, também é uma skill, também é uma habilidade que você adquire, tudo fica mais fácil. Então, desde o meu primeiro estágio, que eu ganhava R$1.000, ganhava menos que um salário mínimo, eu já poupava o meu dinheiro. Eu consegui pagar o IBMEC, o último ano e meio da minha faculdade, sozinho, entendeu? Que legal. Justamente por conta desse hábito, entendeu? Mesmo sem ganhar Você muito. falou uma coisa legal, parece que assim, tem quase que um coitadismo com dinheiro. Você falou assim, eu voltava de ônibus.
A gente ia sofrer, meu Deus, eu estou voltando de ônibus. Eu sempre assim, estou voltando de ônibus ou estou voltando a pé, estou fazendo meu cardio e estou economizando dinheiro. É isso. Entendeu? Pra mim É tudo positivo, né? É tudo um positivo. copo Eu tirava. meio cheio. Exato, é o copo meio cheio. Eu tirava onda comigo mesmo, que eu pensei assim, cumpri aqui mais 3 cheques na minha lista. Uau. Não é tão sexy, não é tão glamuroso quanto voltar lá de um carro e tudo mais, voltar rápido, né? Enfim, mas eu acho que é isso, né? E no final das contas, o que acontece? A gente também tem uma série de incentivos ali, né, do contrário, da tentação, do consumismo, e as pessoas aplaudem muito o resultado. Ninguém aplaude você indo malhar todo dia na Smart Fit, mas quando vê o teu físico, fala, porra, maneiro. Mal sabem eles o tempo que demorou para construir isso, e com finanças não é diferente. É curioso, já que vocês falaram de mentalidade, o Lourenço falou lá do início da consultoria, né? Vamos pensar assim no brasileiro médio. Chegou a Black Friday, já tá todo mundo esperando a tua parcela do 13º. O cara danou de gastou mais do que deveria e parcelou ainda, um monte de coisa. Chegou no Natal, comprou presente para todo mundo e ainda parcelou. Chegou no Ano Novo e aí toma de gastar com tudo, comida, com bebidas, E aí janeiro o cara começou todo endividado. Isso é o ciclo anual do brasileiro comum. É gastar o que não tem para janeiro começar no desespero. Vamos lá. Vamos falar dos 3 pontos aqui. Vamos lá. Se esforçar para ganhar mais, se esforçar para diminuir o padrão de vida, ou seja, gastar menos, e se esforçar para economizar. O que vocês me falam desses 3 pontos aí fundamentais, uma boa mentalidade de crescimento financeiro? Cara, então, na verdade isso daí anda tudo junto. Tudo junto, né? Para você economizar, você tem que gastar menos, né? E para você ter alguma poupança relevante, você tem que ganhar mais. Então não tem muito jeito, né? Agora, uma coisa que as pessoas têm problema aqui no Brasil de entender cara, dá para começar com R$30 a investir, né? Você tem, por exemplo, no Tesouro Direto, você tem como investir, você começa com R$27, R$25, você já começa no Tesouro. Então assim, mas é pouco, não vai render nada? Sim, mas já é alguma coisa, já é um primeiro passo, você já está começando, né? Já está criando o hábito, né? E aí se todo mês você cria essa mentalidade, e uma coisa que ele falou que é importante é a questão do tempo. As pessoas, elas infelizmente não têm paciência, e hoje em dia a gente vive numa era que é a era digital, é a era das redes sociais e tudo mais, que tudo é você rolar a telinha e aquele tempo, aqueles videozinhos curtinhos, aquela coisa toda. Então as pessoas não têm paciência para esperar. A gente fala dos juros compostos, né? Mas as pessoas não têm paciência para esperar o dinheiro render. Posso fazer uma provocação? 350 conto é relevante? É uma grana... Depende, é pessoal a pergunta ou é genérica? É pra gente Os dois. ou pro mundo? Os dois, pra vocês Pra mim, não. Não seria. Pra quem ganha o salário mínimo, é. E pra quem economiza R$100 por mês? Já 350? Bem menos. Esse cara economizando R$100 por mês, investindo, não só poupando. Por 30 anos ele junta 350 mil. É muita coisa. Ele muda a vida dele. Rendimento mensal de... Em torno ali de 1%, fazendo a grosso modo, 3.500. 3. Porque esse que é o ponto do cara que não tem tanta grana assim. Se ele começar muito cedo, Exato. ele não tá juntando tijolo por tijolo. Que é o medo do... Não digo medo, da ansiedade, né? Eu quero ver o resultado. Não, você não vai ver o resultado de uma vez. Mas chega uma hora que o investimento acelera. Exato. Porque é juros sobre juros para você, e não de uma dívida. Aí chega um momento em que o cara tem uma aposentadoria melhor que a do INSS, porque ele fez a parte dele desde cedo. E até eu vi um vídeo muito interessante que ele falava assim, você começar aos 20, aos 30 e aos 40, tem uma diferença monstruosa. Total. Para, por exemplo, eu estou fechando aqui a conta, né, grosso modo, você terminar com 60 anos ganhando 5 mil por mês, sem fazer nada, tá? A conta era mais ou menos assim. O cara começou bem novinho, é 100 reais por mês, é muito pouco. O cara começou com 30 anos, era 300 e pouco que ele tinha que botar por mês. O cara começou com 40, é 1.000 por mês. Então. Para economizar. Então, o tempo ajuda muito. Se a pessoa não mexer nisso, ela consegue, a longo prazo, ter uma vida muito melhor para ela se aposentar pelo INSS e ainda ter um dinheiro extra e ter uma aposentadoria tranquila. Agora, uma das coisas que atrapalha muito a pessoa é assim, só se vive uma vez. Então. É a frase para destruir Essa o cartão. frase, Mas assim, a pessoa tem medo de morrer, mas ela tinha que ter medo de viver também. Então. Porque e se você viver até lá? Como é que vai ser o teu futuro? Pobre, passando necessidade, por culpa sua? Então, o que vocês acham disso? Cara, é complicado. O brasileiro,
Primeiro que a gente já não tem muito incentivo desde a época da escola, que a gente não aprende sobre nada disso. Hoje em dia, aqui no Brasil, está começando, tem começado, algumas escolas têm começado a ensinar educação financeira, a passar algum conceito ou outro ali, o que é juro do rotativo, tal, o que você faz, né, para economizar e tal, não sei o quê. Só que é engraçado porque eles estão pegando professores de matemática para ensinar educação financeira. E por mais que esteja uma coisa relacionada com a outra, né, porque matemática é muito importante, mas não era isso. Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal era você pegar uma pessoa que tem alguma especialização em finanças, que tem algum nível já de formação em finanças nessa área, para ensinar para a criançada. Porque o professor de matemática, por mais que ele tenha já uma ideia do que se faz com o dinheiro e tal, não sei o quê, mas ele não sabe os conceitos-chave. Ele não sabe, por exemplo, questão de perfil de investimento, ele não sabe... Tem coisas assim, nas finanças, por exemplo, educação financeira, tem aquela regrinha básica que a gente ensina, que a gente aprende logo no início, que é a regra dos 100, por exemplo. Você pega 100, subtrai a sua idade, isso já foi muito comum já no YouTube, a galera fazia. Você pega 100, subtrai a sua idade, então eu tenho 21. Então 100 menos 21, aí dava 79. 79 é o quanto eu tinha que ter em ações. E aí os 21 eu tinha que ter em renda fixa. E aí, conforme os anos fossem passando, agora eu tenho 25. Então 75 eu tenho em ações e assim vai. Até que chega uma hora que muda, que inverte. Quando passa dos 50 anos, você inverte. Então agora eu tenho mais em renda fixa e menos em ações. Interessante. Porque conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, então você vai tendo família, você vai ter filhos e tal, então os seus investimentos têm que ser mais conservadores, então você vai para renda fixa. Essa é uma coisa que as pessoas, por exemplo, não... Quem é de matemática, por exemplo, quem faz matemática? Eu tenho um amigo que tá se formando em matemática pela UERJ. Esse cara, ele quer trabalhar com finanças agora, mas assim, ele não tem o conhecimento. É uma outra matéria, né? Você tem uma especialização, a licenciatura em matemática tem outra. Então, assim, se você vai dar aula sobre isso, que seja um especialista. Claro. Seja um especialista que tenha um MBA em finanças, né? Não, e o que você falou foi interessante, assim, é porque não pode mexer. Para ter a mágica dos juros compostos, Não pode mexer. você não pode aporta mexer. todo mês Exatamente. e não pode mexer. E aí entra o que você falou da reserva de emergência. Isso. Eu tenho que ter como se fosse uma gordura para queimar, caso algo ruim aconteça, de 3 a 6 meses até um ano. 6 a 12. 6 a 12. Eu trabalho isso separado no investimento. Tipo assim, a minha reserva tem uma maneira de trabalhar, eu não vou saber explicar, o João que vai saber, ele mexe nisso tudo. E a parte que eu não mexo é outra. Então tem uma que é a longo prazo, que eu já falei, eu só vou mexer isso em último caso, só se eu realmente precisar. Excelente. Então tem um trabalho feito para esse dinheiro que eu não quero encostar, e tem um que é feito para que, obviamente, tenha o meu rendimento aí perto de 1% e tal, durante o período que eu sei que é uma reservinha que eu preciso por um período, tem um tempo que eu vou precisar usar e tal, tá ali. Então se a gente separa isso, é só fazendo um adendo. Olha o que você falou sobre o que a gente aprende no ensino médio, dessa coisa de decorar a fórmula e aplicar. É isso, você coloca o sistema de avaliação como o Enem, o cara decora essa questão de juro composto, aí eu coloco nessa... Mas ele não faz ideia do que ele está fazendo. Não faz ideia. Ele só aplica. É por isso que não há conhecimento do juro composto e do potencial Exatamente. do que é um exponencial. Porque o juro composto ele é um exponencial. As pessoas aprendem potência e não entendem nem por que potência é potência. O crescimento é gigantesco, dependendo do que você esteja fazendo. E outra, as pessoas pro não bem têm ou pro essa... mal, né? Pro bem ou pro mal. Exato. As pessoas não têm essa noção. Então, isso também é uma outra crítica minha em relação não só ao Enem, mas a maneira como é ensinado nas escolas, que é... Cara, não é uma questão de decora a fórmula, decora um padrão e aplica. Você tem que entender o que aquilo ali é. Porque se você entende aquilo, você carrega aquilo para a vida. E juro composto é uma das coisas da matemática que é dada no ensino médio e tudo mais, que também no Fundamental 2 se dá no iniciozinho, no 9º ano, Ninguém sabe que pra você que vai serve. usar. Isso você vai usar. Pois é. Que você Entendeu? paga pro banco ou o banco paga pra você, É né? assim, se você não quer decorar, as pessoas de matemática vão vir em cima, não tem aí. Se você não quer decorar produto notável, não decora só pra prova, faz fatoração, tá tudo bem, você não quer. Mas juros, cara.
porcentagem, Verdade. a regra de 3, né, que a gente usa para uma série de Regra coisas. de 3. Cara, essas coisas você tem que entender o mecanismo. Exato. A própria regra de 3, a relação de ser diretamente ou inversamente proporcional, que isso também pode ser usado, talvez, né, para fazer uma coisa de investimento, que não sei, né, mas provavelmente deva ter uma funcionalidade. Você vê as crianças aplicando assim, quando é isso com isso, é inverso, quando é isso com aquilo. Aí é isso. Você não aplica, você usa para aquela prova, usa para esse sistema de avaliação que é o Enem, E depois que eu esquece. odeio. Uhum. Eu odeio, porque eu acho que o sistema de avaliação, por exemplo, de vários outros países, como o próprio Estados Unidos, que você pega desde o high school, avalia todo o histórico da criança, o que ela fez de trabalho social, o que ela fez de trabalho extra. Tem o SAT, que já vem com as Exatamente. fórmulas, é uma prova muito mais simples. O Enem, você está um ano se dedicando, se matando, aí você tem um descontrole emocional. Se você não é uma pessoa equilibrada, você pode ser um gênio acadêmico, você vai se tremer inteiro na hora, e aí você perde um ano inteiro de estudo por causa de um dia de prova. E a gente sabe que o Enem nunca vai acabar porque envolve muito dinheiro. Pois é. Quem faz a prova, as inscrições, né? Aí Você vocês não falou- vão acabar com essa porra. Você falou uma coisa de matemática que é interessante. Uma vez eu vi um professor aplicar uma conta bem legal. Foi ali onde você estudava. Era assim, você tem um produto, vou dar um exemplo, né? O produto custa R$50. E está vendendo, você ganha X de lucro. E se você descer para 45? E aí ele dava uma conta. Então gera mais gente consumindo, que gera mais lucro. E se descer para 40, mais gente consumindo, mas ele pegava assim um ponto, aí eu não sei qual a parte da matemática vai Função lidar com quadrática, isso. que é uma questão clássica de função Ah, quadrática. ótimo. Que, assim, Você aumenta, a cada R$1 que você diminui, vem 10 clientes a mais. mais. Aí você monta a função quadrática, é um clássico. Não, que legal, porque isso aí, você imagina, a gente tá falando de renda, e existe renda passiva, tava conversando com o Paulo, né? E renda ativa. A renda passiva demora muito para crescer, não pode mexer, tem que guardar. Mas se você também for ali ganhar dinheiro, você em pouco tempo você ganha mais do que aquele rendimento e aí, né, vive bem e ainda guarda um pouco mais. Então, essa matemática aplicada à vida, né? O cara tá vendendo produto. E aí ele fala, desce o valor, vende mais. Desce o valor, vende mais. Aqui já não compensa mais. Em economia a gente tem um Entendeu? nome pra isso, é a curva de Curva de Laffer. né? curva de Laffer. Curva de Laffer. Né? Porque é contraintuitivo você diminuir o preço e você aumentar seu lucro, né? Isso, é. Porque você começa a angariar novos clientes, né? Normalmente as pessoas pensam que sempre aumentando, né? E isso também tem propriamente até a ver com a nossa arrecadação, né? Porque toda vez que você começa a aumentar muito e você foge desse equilíbrio, né? Que é como se fosse uma curvatura de uma distribuição normal, né? Quando você ultrapassa esse ponto de ótimo lá no topo e você começa a arrecadar acima do equilíbrio, as pessoas começam a sonegar mais imposto, entendeu? Então você tem uma arrecadação menor e um nível de informalidade que é muito pior para a economia. Não, né? e não somente isso, a economia começa a retrair também. Gente que não Exatamente. quer investir. Não, Tava falando até sobre a Selic, aí me explica melhor para quem está em casa. Selic alta, boa para investir, Selic alta, ruim para negócios. Para comprar imóveis, para né? É mais ou menos por aí, porque a Selic ela representa a taxa básica de juros na economia, né, que é a autoridade monetária do país, que ela vai determinar de acordo ali com uma série de variáveis. É definida pelo Copom. É definida uma pelo reunião do Copom Banco Central a cada um com- mês e meio, exatamente, né? E que bom que hoje em dia ela ainda é independente, né? É claro que acaba tendo alguma influência política em cima disso também. Mas ele basicamente determina quanto que é a taxa de desconto que cada um dos bancos emprestam dinheiro entre si, tá? Então isso determina o nosso custo de oportunidade na economia como um todo, de quanto que eu devo tomar de risco para começar a empreender, né? E se eu tenho uma remuneração alta na Selic, eu não preciso basicamente empreender, porque você já tem uma rentabilidade grande. Países muito desenvolvidos têm uma taxa básica de juros baixa e o cara fica desesperado para empreender porque ele vai ganhar 2% ao ano. Então, Entendeu? independentemente de política partidária, esquerda, direita, a atual Selic é péssima para negócios e ótima para investimentos. Ela não estimula o capital circular, não estimula ninguém a abrir empresa. Exato. Ela é boa para você comprar dívidas e você dívidas. surfar a rentabilidade na renda fixa. Então, se você tiver feito o dever de casa e poupado o seu dinheiro ao longo do tempo, você consegue ter, de uma maneira geral, uma rentabilidade muito acima da média sem você correr grandes riscos. Explica esse comprar dívida pro Eu gostei público. disso também, mas como Explica você o que compra é isso, dívida? comprar dívida. Comprar dívida, no mercado a gente fala que é basicamente você investir em renda fixa, né? Você comprar algum título ali atrelado à inflação no tesouro, né? Como foi citado, Tesouro Selic, por exemplo, uma LFT, uma letra financeira do tesouro. RDB. É uma RDB, um CDB
CDB de um banco, entendeu? Isso significa que aquele que foi descontrolado, gastou demais, está pagando para mim que confia. Exatamente. Alguém um dia, né, numa transação aqui numa Sim. mesa, uma sociedade com 4 pessoas, 2 quiseram gastar mais e 2 pouparam, né? Então esses que gastaram mais, eles estão pagando ali por essa antecipação de consumo, né? Sim. Na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado só quando a gente fala que a Selic alta demais é ruim é boa para os investimentos, porque depende de qual investimento a gente está falando aqui. Porque, por exemplo, se a gente for falar de renda variável e aí a gente for falar de ações de empresas e tudo mais, tem empresas que dependem de uma Selic mais baixa. Porque o negócio, o core business delas depende de uma taxa de juros menor para ela conseguir se financiar. Sim. Porque tem empresa que a gente fala que tem dívida selicada, que a gente fala que é uma dívida que é atrelada à taxa Selic. Então, É um empréstimo que ela pegou com o banco. isso. Sim. Então, se a taxa Selic está muito alta, o endividamento dela sobe e ela fica menos atraente para os investidores. Né? E além disso, por exemplo, nos fundos imobiliários, né? Fundo imobiliário que também é renda variável. Né? Fundo imobiliário é o quê? Você compra a cota, é um fundo, geralmente gerido por uma empresa. Então, por exemplo, o Itaú Unibanco tem um fundo que que tem a Itaúsa, que é a dona do Itaú Unibanco, né? E a Itaúsa gerencia um fundo Kiné, imobiliário. talvez, né? Eu me esqueci o nome, eu acho que é HGLG11, eu posso estar falando besteira, eu acho que é HGLG11, enfim. Mas é um fundo imobiliário que basicamente é o que tem? Ele tem shopping center, ele tem galpões logísticos. Aí vai depender do tipo de fundo imobiliário que você quer. Existe fundo imobiliário de papel, de tijolo, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de taxa Selic, é importante a gente lembrar que nos fundos imobiliários você tem o fundo de tijolo e o fundo de papel. Isso. O fundo de tijolo é aquele que lida com a economia real. Então é aquele fundo que você vai comprar cotas ali daquele fundo, você vai receber todo mês como se fosse um aluguel mensal Que legal. daqueles imóveis que estão no portfólio daquele fundo. Então é como se você estivesse recebendo aluguéis sem ter imóveis. Você não tem imóvel nenhum, mas você está recebendo aluguel todo mês. Né? E aí, basicamente, o fundo de tijolo, você vai ter ali o fundo que constrói galpões logísticos, que constrói, geralmente, galpão logístico, né? Sim. Qual é o problema? Se a taxa Selic estiver muito alta, o financiamento imobiliário está mais caro. Então, esse fundo ele vai render menos. Então o fundo imobiliário cai com a taxa Selic alta. Não Os tijolos. o de tijolo. Os de tijolo. De tijolo. Os de papel são maravilhosos. Os de papel, os fundos imobiliários de papel, o que são? Eles são dívida imobiliária. Então, se a taxa Selic sobe, a sua rentabilidade sobe. Os de papel, eles compram CRI, CRAs, são títulos de renda fixa e eles vão render ali de maneira isenta para a pessoa física. Né? E são inversamente proporcionais aos de tijolo. Falei que a gente usar inversamente. Tá vendo só? Eu tava fazendo gancho, Tá vendo? professor. Gostei. Excelente hook, excelente hook. Uma dúvida. É por isso, você falou de fundo imobiliário, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas essa geração, e eu coloco você como mais novo, essa geração é a geração de não importa a casa própria? Porque assim, a nossa geração, que a gente aprendeu, assim, compre a sua casa. Você tem, o tão sonho da casa. O interessante. sonho da casa própria não é mais um sonho para a tua geração, para quem trabalha com economia. Como é que é isso? Não é tão interessante. Não vale a assim. pena? Porque assim, o que acontece? Hoje em dia a gente tem essa questão dos investimentos que estão muito em alta, né? A rede social, enfim, tem o Primo Rico, tem um monte de gente aí disseminando educação financeira e tal. E a gente aprende basicamente o quê? Que você ter um imóvel é você ter um passivo. Exato. É você ter ali um custo todo mês, né? Enfim, para manutenção, inclusive, tudo. Então, o que é melhor? Você tem 1 milhão, você compra um imóvel? Ou você tem 1 milhão, você investe esse 1 milhão e com a renda que você gera, a renda passiva que você gera desse 1 milhão investido, você paga um aluguel. Vai ter gente que vai achar muito melhor pagar um aluguel. E essa geração, hoje em dia, a minha geração, por exemplo, está achando muito melhor você investir 1 milhão e pagar o aluguel. Mas qual que é a conta entre o aluguel que vai embora, nunca mais volta para você, versus você investir... O custo de oportunidade. Você tem 1 milhão na sua conta bancária. Na renda fixa, Sim. a grosso modo, a conta de 1% vai render 10 mil por mês. O Sim. imóvel que você aluga de 1 milhão custa 10 mil reais de aluguel? Provavelmente muito menos. Muito menos. 3.500, 4.500, 5.500. O imóvel de 1 milhão hoje você deve conseguir, depende muito da região. É. Mas vai ser um aluguel de 3.200. 3 mil, a minha casa, assim, eu morei no meu apartamento, ele foi avaliado em 1 milhão, ele foi até vendido depois. Era 3.250 o aluguel lá. Se você tem 1 milhão, você compra aquele imóvel,
nunca mais pago aluguel. Tá no íntimo ali do brasileiro, porra. Sim. Aluguel É é, meu, dinheiro, é meu. é meu, né? Tem essa questão da propriedade. Nunca mais pago aluguel. Mas e o teu custo de oportunidade de não ter aplicado esse 1 milhão numa renda fixa, ganhar, né? Fazendo um exercício teórico aqui, 10 mil por mês, alugar esse mesmo imóvel e sobrar 6.500 E aí, pra você depende- fazer o que você quiser. E é isso. Hoje, o que eu escuto muito da galera mais nova é isso. É o de 1 milhão, eu ganho 10. Isso. Aí eu moro num de 3, me sobram 7. Desses 7, 3,5 eu mantenho no investimento, 4, e o resto eu ainda tiro pra mim, pra dar uma zoada. Boa, sabe? é isso. Trabalha e assim, 3 mil aquilo ali extra, fica né? de extra, junto pra fazer uma viagem, que eu já não gasto o meu dinheiro É na isso viagem. Exatamente. Então, assim, hoje, isso eu escutei do João, inclusive. Sim. Escutei sobre isso, cara. A casa própria não é mais uma prioridade. Antigamente, você vender o seu imóvel era quase uma ofensa para a família em cima. Imóvel você adquire, você não vende. Terra você adquire, você não Exato. vende. Então tinha uma máxima, a gente ouvia isso de forma constante dentro da família, assim. Meu pai até hoje está lá comprando terra. É mas dele. não. A geração mais velha. Não, Sim, é. mas e quando é o imóvel pro cara morar e não alugar? Também, a lógica é literalmente mas a é a mesma por mesma conta do lógica, custo de essa oportunidade. É a mesma lógica. Pensa no dinheiro que você poderia ganhar se esse dinheiro estiver solto no banco fazendo investimento. Preferencialmente comigo aqui, com o Lourenço, tá? Consultores Exatamente. financeiros de qualidade. Eu também tenho uma Exatamente. carteira de cliente que eu acompanho e faço assessoria ali de forma pontual, de forma contínua também. Você consegue ter mais liberdade, mais liquidez. Eu presto Porque consultoria, eu não presto assessoria, eu presto consultoria. Consultoria, isso. eu faço basicamente os dois, né? Que eu abri recentemente meu CNPJ. Então eu faço consultoria tanto aqui nessa parte de mercado financeiro, consultoria para empresas, que para legal. consultórios médicos, escritórios de advocacia, e também faço consultoria econômica internacional para Big Four, né? Para algumas empresas que querem mais informações aqui no mercado. E daí que, quando você tem esse dinheiro solto, você tem um potencial, que é a liquidez. Você pode comprar uma cota aqui desse podcast, você pode comprar uma nova casa, um carro, pode viajar, pode comprar pizza, pode não fazer nada, pode investir. Quando você compra um imóvel, você não só imobiliza, você tem o seu risco de você ter aquele patrimônio e um dia você precisar do dinheiro e você não conseguir vender ao preço justo, né? Que é aquela questão da iliquidez. E você tem também a questão do custo de oportunidade. O aluguel ele rende pouco. Quando você compra um imóvel, é como se aquele imóvel rendesse um aluguel para você pro resto da sua vida, entendeu? Em economia é diferente de contabilidade, contabilidade você vê o fluxo, positivo, negativo, crédito, débito. Em economia a gente vê o potencial daquilo, né? O custo econômico. Você está morando no imóvel próprio, eu estou economizando o meu aluguel todo mês, entendeu? Isso é o cálculo que o economista faz. E esse aluguel ele é muito barato, entendeu? Ele renderia muito mais se ele tivesse uma renda fixa, né? É basicamente isso. Por exemplo. E aqui é muito comum a gente ver, por exemplo, no Brasil, né? As pessoas mais velhas têm essa tara com imóvel. Não, eu tenho que ter um imóvel, eu tenho que comprar minha casa. Não, porque casa que é investimento, ações não é. Meu avô, por exemplo, o irmão dele, na década de 80, ele era advogado daquela companhia de cigarro. Enfim, esqueci. Tá, eu vou lembrar com o tempo. Eu esqueci o nome, mas ele ganhava uma grana boa. E aí uma vez ele pegou um dinheiro, ele botou, acho que foi papo de 400 mil reais, assim, em ações da Vale, década de 90. Colocou assim, essa resenha é boa, hein? Colocou uns 400, 800 mil reais em ações da Vale. O negócio despencou. Ele perdeu, assim, 50%. Quando chegou nos 50% de perda, de prejuízo, ele falou, não, vou tirar porque não aguento mais. Saiu. Puxa vida. Cara, se ele tivesse deixado esse dinheiro lá, se ele tivesse esquecido desse dinheiro, caiu 50%, dane-se, tô nem aí. 20 anos depois ele teria pelo menos o triplo do que ele botou lá. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas elas não conseguem assimilar, que é, quando você compra um imóvel, por exemplo, para você ganhar o triplo do que você colocou nesse imóvel, quantos anos você tem que esperar? Sim. Quanto tempo que você tem que esperar? Isso, assim, além do fato de que você está completamente exposto a fatores externos. Então, você tem um imóvel que tem uma vista para o mar, só que daqui a pouco o maluco vai construir um prédio aqui na tua frente. E aí? Ou gera uma favela nas costas, ou no nasce morro, uma favela. Você tem a vista para a montanha, do nada começa uma comunidade ali, já vai, o teu imóvel já cai muito. No Rio de Janeiro é mais comum, né? Exatamente. Então, assim, e aí? Né? Então, assim, tem um grande problema das pessoas aqui no Brasil, dessa galera mais velha, que é a questão do imóvel. Tem que ter imóvel, tem que ter...
Cara, se você pegasse, por exemplo, 1 milhão que você tem ali, né, guardado, não, eu vou comprar um imóvel. Não. Se você pegar esse dinheiro e botar em fundo imobiliário, que é como se você tivesse um imóvel, é como se você tivesse vários imóveis, na verdade, Sim. você recebe uma renda passiva todo mês, pelo menos com 1 milhão. Já vi fundo imobiliário pagar com 1 milhão de reais investidos, paga 6 mil. Paga, quer dizer, mais de 6 mil, mais de 10 mil. Paga 12 mil, por aí. Sim. Isso É variável, né? É variável. variável. Sim. Não, mas já chegou a pagar mais de 1%. Então Já. pagou 12 de 1 milhão. Já vi fundo imobiliário pagando 1,5%, 1,6% isento é. para pessoa física. Cara, entendeu? tem fundo imobiliário em 2021, 2022. Foi muito comum. Eu vi, cara, fundo imobiliário pagar 1,87%. Cara, 1,88%. Isso é absurdo. É Você Souza nunca vai Cruz conseguir. o nome da empresa. Souza Cruz. Ele era advogado da Souza Cruz. Eu não vou Souza mentir, Cruz. não lembrei não, dei Google. Dei uma olhadinha aqui. A minha esposa falou antes que era Souza Cruz, eu vim verificar. Souza Cruz, ele era advogado da Souza Cruz. E é muito surreal, né? A gente fala de 1,87, fala, cara, 1,87. E eu sou de uma época do overnight, eu passei por esse processo novo, mas eu lembro que, por exemplo, vocês não viveram isso, mas era muito louco. Por exemplo, eu morava no Catete e às vezes minha avó pedia para eu ir no mercado, eu já sabia que eu ia malhar. Por quê? Olha só, tem promoção do açúcar e as coisas dobravam de preço praticamente diariamente. Isso era horrível. Eu comprei 40 quilos de açúcar com a minha avó, na antigas sendas. 40 quilos. Caralho. Você tinha que estocar. Se a porque polícia para aquilo ali, aquilo até dobrava. explicar esses Não, a 40. gente carregando Esse pó aquele... branco, né? Antigamente tinha aqueles carrinhos que tinham 2 andares, assim, eu carregando 2, porque era isso. A gente viveu numa época... Hoje, 1,87% é um negócio absurdo. De um dia para o outro, a poupança rendia no overnight 40%, 50%, as coisas aumentavam 100%. Foi enlouquecedor. Vale enlouquecedor. lembrar, quer dizer, o overnight foi no plano Collor 1, Foi no né? plano Collor 1. Foi no Collor 1. Então, vocês falaram, é muito interessante. O mercado é muito emocional. Muito. Total. E quanto mais emotivo a gente for para investimento, pior. Sim. Do tipo, a Tesla tá com uma Dinheiro, ação né? fantástica, aí a gente Dinheiro. vai lá e compra na alta. Exato. Aí daqui a pouco briga com o Trump, aí, né, tá muito na política, aí cai a ação. O cara, meu Deus, a ação caiu, vendi. E aí, como é que a gente age com isso? Entendeu? Então, o ideal é você não vender. Porque se Não você, vender. se você tá tendo prejuízo, né? Sim. Quer dizer, aí vai depender do que você quer fazer. Mas, Como é que assim, controla o medo? pois é, Porque você falou, foi teu avô que botou lá? foi o irmão Cara, dele, tu botou bota uma grana, tu tá vendo o dinheiro fazer assim até 50%, o medo de você perder tudo. 50% de queda. O desespero. Pois é, mas aí que tá, porque a gente tem essa mentalidade, tô perdendo. Cara, enquanto você não vendeu, você não perdeu. Ah, tá, interessante. Isso é importante você lembrar. Tipo assim, você tem as ações ainda. Você botou 800 mil, você comprou, sei lá, 10 mil ações, você ainda tem as ações ali. Você só vai perder se você realizar a perda. Se você no mercado a gente fala realizar a perda, né? Que aí você vende. Entendi. E aí sim. Mas já teve casos, várias vezes já, isso muito comum. A pessoa viu cair 50%, não vendeu, segurou, esperou por dias melhores, daqui a 1 ano, 2 anos, o negócio... E o cara subiu. agressivo mesmo, ele cai, ele compra mais, entendeu? Exatamente. Então, isso é Então, mais normal. eu dei aula Esse para que é o ponto. uma É. família, também não posso falar o nome, para não expor, mas é uma E é o família... ideal, inclusive, porque você baixa... Você compra na baixa, né? Você baixa o seu ticket médio, que a gente fala. Na época que deu aquela crise do escândalo da Petrobras e tudo mais, tenho Petrolão. 2 famílias que eu trabalhei, que são famílias muito bem mesmo de vida, dentro da classe AAA. Uhum. E eu ouvi, assim, o pai da menina que eu dava aula falou, não, pode entupir de ação da Petrobras. Aí. Compra e assim, entupir a gente tá falando de milhões de reais, entendeu? 10, 20 milhões de reais. Você pode comprar tudo. E segurou. E ele e esse outro que eu também dava aula, eles eram sócios. Não. Eram sócios, assim, trabalhavam com outra coisa. Mas gostavam Comprando de na lidar. baixa. Comprando quando deu aquela crise, que ele veio lá embaixo. É o melhor cenário. Porque a questão... Encheu de ação, ele falou, eu ouvi ele falando assim, não tem como a Petrobras quebrar. Se a Petrobras quebrar, o Brasil vai embora. Exatamente. Ele comprou muito É isso. e esperou. E eu não faço ideia de quanto ele Nossa, ganhou, mas ele encheu. ganhou muito. Com Encheu certeza. muito dinheiro. Porque o que acontece? O mercado de ação ele é muito sensível à questão de expectativas. Então, o preço que você está vendo ali, que é um batimento cardíaco constante, é quanto que as pessoas pensam que aquele ativo vale naquele exato momento, entendeu? E se você consegue segurar isso dali, né, e alavancar isso, é melhor.
Na época da pandemia, por exemplo, despenca, né? O preço de absolutamente tudo. Quer dizer que esse imóvel daqui, ele, sei lá, vamos chutar um valor, ele vale 1 milhão, ele passa a valer 200 mil da noite pro dia? Não. Mas isso reflete um medo do investidor pela questão emocional. Então, quando você consegue travar isso daí, você compra algo que tem um valor de 1 milhão a 200 mil reais. Um perfil mais agressivo pensa dessa maneira. Ele está pagando barato por algum ativo que tem um valor muito caro. Entendeu? Não, ainda mais quando você não depende desse dinheiro, né? Exato. É isso, você pega famílias que tem muito, o cara fala, se eu perder, tudo bem. Pum! Mas E qual aí que é a ganha questão? muito. Você separa, que é o que você falou mais cedo do seu assessor, você separa a sua carteira assim, esse daqui é o dinheiro da minha reserva de emergência, que é um dinheiro que eu posso tirar a qualquer momento, tem que estar focado em liquidez, é um dinheiro que eu vou abrir mão de rentabilidade, né? Ele vai entregar CDI ali, mas eu vou conseguir manipular ele, e é um dinheiro que eu não posso perder, porque eu conto ali com ele, entendeu? Agora, o dinheiro de longo prazo, eu não posso ter esse apego de que eu vou ganhar sempre, entendeu? Porque senão você vai rimar com um perfil mais conservador. Então, você sabe que está a longo prazo, aquilo ali é uma coisa completamente separada da tua carteira, entendeu? Então, você tem que ter essa frieza de separar. Se você faz uma boa reserva, você não tem muita pena de ter essa perda de 50% e também é tudo um processo de amadurecimento e alinhamento. Exatamente. Na verdade, tem que procurar, então, a ação em baixa, né? Sim, Procura mas ali também embaixo. é muito difícil da gente ver isso, né? Existem vários cursos ali de finanças que vão tentar identificar. Você tem questão de análise de grafistas, né? Tem toda uma parte ali de Tem a análise parte de fundamentalista. análise técnica, né? fundamentalista, Que você vai ver reproduções de padrões, né? Que você tende a querer replicar. Mas o ideal mesmo é aquele perfil buy and hold, né? Que é aquele cara que compra a ação e ele vai segurar com aquele caráter societário, porque ele acredita na empresa, porque ele sabe que a Petrobras não vai quebrar, porque se a Petrobras quebrar, porque várias outras empresas quebraram antes, entendeu? Então, esse cara a longo prazo, a paciência paga, né? Tem uma estatística, né, da própria B3, né? Depois eu vou ver se eu encontro e mando para vocês. O day trader, tá? Ele perde dinheiro em 99,7% dos casos, tá? Então, day trade, no geral, você não ganha dinheiro. Qual que é a questão? O cara que compra a ação e ele segura, tá? Até 3 anos, ele ganha 20% das vezes. Até 5 anos ele ganha 40%. Até 10 anos o cara ganha 87%. Com 20 ele não tem como perder. Com 20 ele tem 99% de chance de ganhar. Ele não tem como perder. Você compra uma ação independente de que empresa seja, isso que vocês estão levantando. É literalmente E aí, isso. se você segura isso por quantos anos? 20 anos. Por 20 anos, 99%. é 99% de chance de você ganhar. Quer dizer, a Uau. chance de você perder ela Essa é a ridícula. estatística. Infinitésima. Mesmo que quebre, tu vai na máxima falida também, né? Não sei. Sim, E se quebrar a empresa nesse período? Mas você tem outras 17 que não quebraram e elas vão compensar Entendi, aquilo, entendeu? entendi. É lógico que, por exemplo, os professores são pessoas super novas, eles têm mais do que 20 anos para investir, eles vão conseguir fazer isso na maior facilidade, entendeu? Exatamente. Mas é muito legal você ver, por exemplo, questão da renda variável, né? Aqui no Brasil a gente tem uma bolsa relativamente pequena. Super a gente pequena. tem uma bolsa muito pequena, né? Até 2021 a gente tinha 477 empresas na bolsa listadas aqui na nossa bolsa brasileira. Isso é menor do que o S&P, que é um índice de ação dos Estados Unidos que reúne 500 É empresas. o S&P 500 que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você tem listadas mais de 10 mil empresas. E aqui a gente tem 477. Então, assim, a gente... Quantos bancos vocês pensam aqui? As pessoas vão pensar nos mais famosos, vocês vão nomear os 4, 5 bancos. Santander, Itaú, Lá tem Bradesco, milhares. Nos Estados Unidos tem mais de 2.500 bancos. lá tem milhares. Então você começa... entendeu? Você já começa por aí. Então, assim, é muito legal você ver a questão de renda variável aqui, porque as pessoas elas têm essa ideia de, cara, renda variável no Brasil, será que vale a pena? Porque o Brasil tem muito esse problema da política, tem muito problema, né, de a questão fiscal, a própria taxa de juros que você falou mais cedo e tal. E a questão você tem que pensar numa estratégia, né? Aqui no Brasil a gente tem um cara que é muito conhecido, que é o Luiz Barsi Filho, muito conhecido no mercado, é o tipo Buffett brasileiro. Isso. O cara investe há 60 anos, mais de 60 anos, ele tem hoje um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais só investindo em ações. E a filha dele, a Luiz Barsi, hoje em dia ela fundou uma empresa chamada AGF, que é Ações Garantem o Futuro, que é o lema dele, do pai dela, e onde ela ensina sobre investimentos e tal. E eles falam,
Cara, a gente não investe em vários setores. A gente tem uma estratégia que basicamente é o BEST, que eu já falei para você. Isso, o Best. inclusive. Fala para quem tá em casa, o que é o Best? É BESST, BEST. É Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecomunicações. Que é aquilo que é estável, né? É que é recorrente Então, de Que gasto. desculpa, uma amiga minha tá fazendo isso aí. Que tá fazendo isso há um tempão. Ah, é? Mariana Ramé, que é uma amiga minha. Ela tá nesse esquema, ela vai se aposentar nova. Pois é. E ela já tá há um tempo fazendo exatamente isso. Porque, basicamente, são esses setores, bancos, energia, saneamento, seguros Legal. e telecomunicações, que são os setores perenes que a gente fala, que não tem, são as empresas que têm maior durabilidade no mercado, que conseguem sobreviver a períodos, né, de crise e tudo mais. E onde você tem, por exemplo, as empresas que mais pagam dividendos. Banco paga muito dividendo. Aqui no Brasil a gente tem o Banco do Brasil, que é o maior pagador de dividendos, é o Banco do Brasil, né? Eu não sei agora, porque tá dando um monte de escândalo aí do Banco do Brasil, questão dele com os Correios, enfim. Mas o Banco do Brasil é um grande pagador. E dá para viver de dividendos ou o certo é Dá sempre pra viver de reinvestir o dividendos. dividendo? Dá para viver de dividendos. Aí vai Dá pra depender da viver. sua estratégia. Sim. Aí vai depender da sua Interessante. estratégia. Porque os dividendos, na verdade, você investir para receber dividendos é a premissa básica do investimento em ações. Tá. Os investimentos em ações, é muito legal essa história, porque os investimentos em ações eles começaram em 1600, né? Lá para os anos 1600 com a Companhia das Índias Ocidentais. Né? Caramba. Então, assim, a companhia lá da Holanda, que começou justamente, como é que eles iam financiar aquelas embarcações, aquelas navegações e tal. Cara, junta um monte de gente aqui, galera que tem grana, bora criar essa companhia aqui, cada um bota uma parte, cada um bota um dinheirinho, e com o que a gente conseguir dessas explorações, a gente divide os lucros. Sim. E assim começou o investimento em ações. E aí, assim, qual é a premissa básica? É receber dividendos. E aí, ao longo dos anos, o que foi se criando? Foi se criando gente que faz day trade, por exemplo, que compra num dia, vende no mesmo dia, né? Só ganha ali com a flutuação ali do intraday. Né? Tem gente que faz o buy and hold. Aí tem, por exemplo, o Benjamin Graham, que foi aquele que inclusive eu escrevi um livro sobre ele, estudando Benjamin Graham, que eu destrincho um pouco a filosofia de investimentos dele, né? Como é que ele gosta de ver o dividend yield, a dívida líquida, como é que ele gosta de cada indicador. O Benjamin Graham ele vai fazer o value investing, ele vai trazer o value investing, né? Que é você investir na empresa que tem ali o valor intrínseco, né? Que o preço está mais baixo que o valor intrínseco dela. Então, é uma empresa que você analisa, faz uma análise fundamentalista dela, e aí você vê, essa empresa era para as ações dela estarem cotadas a 50, estão cotadas a 44, então vou comprar. Que é uma dica para começar a investir em renda variável, é basicamente você pegar aquelas contas de consumo sua. Você viaja e quais contas chegam para você pagar? Internet, Luz, água, gás, telefone. Isso é exatamente a lista. Essa pronto. minha amiga já tinha conversado comigo sobre isso. Você é antes de obrigado eu a pagar começar. isso. Você é obrigado. Então, independentemente ali Vai ter sempre, vai né? ter sempre. É Tá acíclico. sempre ganhando. verdade. Em cenário de pandemia, não pandemia, você vai continuar Banco, consumindo. você tem que ter. Banco, todo mundo tem que ter. Energia, todo mundo precisa. Telecomunicações. Água, né? Saneamento, seguros, Sim. né? É. E telecomunicações. Telecomunicações. E essa carteira se protege caso alguma coisa tenha uma baixa, você tá nas Totalmente. outras. Exatamente. Você não tá com todos os ovos em Já é um lugar diversificada só. por si só. Ela já é diversificada. Naturalmente ela já é é diversifica. E é isso, se der qualquer crise, a gente continua precisando de energia, a gente Exato. continua precisando de água, a gente Isso, continua precisando Por de isso que a gente telecomunicação. fala que são perenes, que são aplicações perenes, né? E o certo em ação é colocar hoje 7 anos, Paulo. Você falou pra mim? Eu falo 7 anos porque é basicamente, simbolicamente ali, você pega na renda fixa, em 7 anos você consegue dobrar o seu patrimônio, entendeu? É só pra pessoa ter uma educação de que ela não vai usar aquele dinheiro a curto prazo. É um dinheiro realmente a perder de vista. Sim, sim. É quase impossível, virtualmente impossível você perder dinheiro se você aplica em renda variável a partir de 7 anos, eu diria. Um cálculo a grosso modo, entendeu? Tem que ter muita paciência, tem que ter a reserva de emergência para não mexer nas ações. Em primeiro lugar, E sim. de preferência reinvestir os dividendos para poder crescer mais, né? Exatamente, Legal, exatamente. interessante. Agora também tem um mito muito grande, né, que as pessoas pensam assim, às vezes, renda fixa
ela é fixa, mas não necessariamente, né? Exatamente. A gente chegou a falar de fundo imobiliário, que também é uma boa entrada para renda variável, porque é um ambiente de bolsa e ele, em média, tem 1/3 da volatilidade das ações. Quem se incomoda muito com a volatilidade das ações, fundo imobiliário é uma boa. É uma boa. Renda fixa, né, existe um fenômeno chamado marcação a mercado em alguns títulos pré-fixados, que a gente chama. Títulos pós-fixados, o que são? Aqueles que são atrelados a algum índice, normalmente é a Selic, é o CDI, que é o seu CDB do banco que rende 100% do CDI, né? Que é a LFT que você compra ali do Tesouro, que ela tem um comportamento matemático no gráfico que é basicamente uma linha reta, que é a sua reserva de emergência, que você aplica sempre em pós-fixado. Quando você pega um título pré-fixado, né, que normalmente tem uma ponta pós, uma ponta pré, uma NTNB, que é um título de inflação, né, que ele vai remunerar IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 4,5%. Você vê que o gráfico dele começa a ter uma volatilidade. Dependendo da duração desse título, né, do vencimento dele, ele acaba tendo uma volatilidade maior do que o mercado acionário. Caramba. Então tem que tomar cuidado, quem for aplicar no Tesouro também, para não se iludir que nem tudo que ali está disponível é literalmente fixo e vai ser perene dessa maneira, entendeu? Então a gente está no cenário de alta de juros hoje. Quem compra um título pré-fixado, essa também é boa, tá? Já tive cliente meu que já ganhou mais de 20%, 22%, 26% ao ano porque fez essa estratégia. O cara, ele compra um título pré-fixado de algum título que vai ter um mercado secundário, ou seja, ele vai conseguir vender aquilo sem ter um deságio, uma penalidade, que é um CDB, por exemplo. Tem uma boa liquidez. Com uma boa liquidez, né? Ele compra hoje que está uma taxa pré-fixada maravilhosa, porque normalmente é proporcional, é positivamente proporcional à Selic. Então ele pega um pré de 16%, um pré de 17%. Daqui a 2 anos, por exemplo, quando a gente almeja, a gente pensa que a Selic vai cair, a Selic cai ali a 12%, 10%, ele está com um carrego que a gente chama de 18%. A quantidade de pessoas que querem comprar aquele título é muito grande. Então ele tem o que a gente chama ali, né, nessa análise na curva, um ágio em cima do título dele. O título dele vale mais do que o valor de face que ele tinha comprado, tá? Então é muito natural o cliente comprar título pré-fixado, você sempre vai comprar pré-fixado quando a Selic está alta. Porque quando a Selic vai caindo, existe o ágio ali da precificação desse ativo, que é o que aconteceu o fenômeno também, fazendo uma analogia aqui, ao Jeep Renegade na época da pandemia. Ele subiu o valor. Tá? Você teve um ágio num ativo que deprecia. A gente sabe que o carro ele tem uma depreciação anual, mas ele é um passivo, entendeu? Então também existem mecanismos ali de você tradear esses títulos de tempos em tempos para você também conseguir fazer uma graninha extra. Vale mencionar que quem comprou um título desse aí pré-fixado em 1999 ou 2000, que a Selic estava em 40%, 45%. Então, Tá bem, né? Tá bem. Tá bem, tá Tá bem. bem, Tá é. muito bem. Uau. Vale mencionar. Falar em carro, a gente pode falar em moto, né? Vamos falar em moto? Moço do podcast, JX ali, por favor. Opa. Que, aliás, também, se você está querendo, ó, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Excelente. Perfeito. Esse é o nosso patrocínio, nosso amigo Johnny, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, E a gente Johnny. falando em investimento, às vezes a pessoa pegando uma motinha pode fazer um serviço extra, né? Exatamente. Dar um rolê e tal, fazer uma grana extra para poder investir. Né? Perfeito. E se você pensar tanto no lazer quanto uma segunda fonte de renda, e dependendo de uma moto, você tem que ir na FJX, que é o melhor atendimento. Personalizado, enfim, já falei muito sobre eles, é maravilhoso o ambiente e você vai ser indicado para aquilo que você precisa. Não são aqueles vendedores que ficam insistindo sobre algo que você não precisa. Então, essa confiança, tenha certeza que você vai no lugar onde vão te entregar aquilo que você necessita. Não, e ele estiliza a moto também, né? Ele tem, não na própria FJX, mas o Johnny, dono, né? Ele tem uma estética motora. Então, se você quiser fazer uma modificação, tanto no carro quanto na moto, só lá mesmo eles já fazem essa indicação. Então, é isso. FJX para ganhar uma renda extra e poder investir assim, como o pessoal aqui está dando dica pra gente. Fantástico. Vai fazer a renda extra, vai investir. Começa a investir. Se eu não começar... tô velho. Mas eu começar agora, vai ficar mais velho quando for tentar. com certeza. Eu tava velho, comecei a investir velho e vai valer a pena. Acredita em mim. Que bom pelo verbo que você usou, eu tava velho, né? Você não tá mais, ele né? ficou mais novo depois que ele começou a investir. Quando você começa a investir, traz uma tranquilidade pra você que a pele vai melhorando, Rejuvenesceu. a careca brilha mais, é outra coisa. Menos cortisol. Exatamente. É o Benjamin Button dos investimentos, ele se isso aí. rejuvenesce. Agora só, eu tô querendo dica de graça.
cenário mundial atual. Não, assim, deixa eu falar de moto, mais um pouquinho de moto. então fala de moto. Vamos falar de mais um pouquinho. Daqui a pouco você Fala de Vou moto. falar de moto. Eu vi com uma certa tristeza em certos jornais tradicionais a zombaria com o pessoal do iFood, entregadores. Eles se acham investidores, eles se acham empreendedores. E aí, falando que a CLT é a melhor coisa do mundo, mas quem está apresentando não é CLT, né? Mas, enfim, pensando na realidade, eles falam de realidade, não de mundo ideal, né? Aquele cara ali que está na favela, tá? Aí ele vai lá, compra uma moto com o Johnny, entendeu? Só que a moto dele não é só para tirar onda. Não é para fingir que é rico, porque esse que é o problema do investimento no... Investimento não, no gasto desnecessário com carros caros, motos caras, pra quê? Mas vamos lá, ele comprou a moto com o Johnny. E aí ele começou a fazer o iFood dele. Considerando hoje a CLT, que ele está ganhando um salário mínimo, o cara ali no iFood consegue tirar ali o dobro de um salário mínimo. Consegue. E começa a fazer uma renda. É aquilo que a gente conversou tira anteriormente. Até mais, amigo. Tira até mais. Tira mais. Se for um cara trabalhador. E aí é pesado, mas assim, o cara tá topando esse investimento aí. Que acho que vale por um período da vida, não pra vida toda, mas pro cara depois passar por uma coisa melhor. Já vi gente saindo da moto pro Uber, do Uber pro táxi, do táxi pra negócio físico, e o cara cresceu. Sim. Porque ele não só gastava, ele economizava. Então, às vezes, de novo, aquele caso, o cara, às vezes, aparentemente pobre, o cara aparentemente sem a mesma formação e tudo mais, mas ele tá ali numa renda ativa, ele gastou o dinheiro para ganhar mais dinheiro, né? E ele foi atrás, e isso é mentalidade de crescimento. E aí, para fechar minha pergunta, que tá longa, mas vamos lá. Eu vi um vídeo muito bom quando falou do boleto da liberdade. Se pague. E aumente o seu aporte. Aí você fica pensando, cara, não dá para aumentar aporte. Eu não tenho. Aí o cara falou assim, inventa um trabalho extra. Tipo, apareça com dinheiro. E faça teu aporte. O que vocês me falam disso? Me pegou meio E aí, Paulo? É super válido. Eu já fazia isso na época que eu estagiava, eu já fazia por fora também. Eu cheguei a abrir até um CNPJ na época para vender barra de cereal, entendeu? Para jogar a complementar no meu comissionamento ali na corretora, que na época não era o suficiente, entendeu? Então, super favorável, né? Super favorável. Você tem que ter uma nova fonte de renda. Sim. E com isso, esse exemplo que você deu do entregador, né, não existe um estudo formal com isso, mas eu converso com muita gente ali da área também. O brasileiro médio ganha, se não me engano, 2.600 por mês, né? Algo em torno disso, 1,8 salário por mês. Um entregador, um Uber, chega a ganhar 4 conto por mês. Né? Só que ele não tem ali o FGTS, ele não tem o VR, não tem o VA, então ele acaba tendo um custo, uma despesa maior também. Então, com isso, tem que ser acompanhado de uma disciplina maior dele começar a investir. Sim. Entendeu? E é muito natural você ver esses caras, eles têm um corre ali por fora, né? Para além do entregador, o cara também faz um bico ali, o cara também é mecânico. O cara que é CLT, ele já tem aquela mentalidade. Eu vou ser cuidado, né? Eu tenho o FGTS, o FGTS vai me bancar lá na frente, entendeu? Vai bancar porra Porra nenhuma, a gente sabe disso. A gente Todo sabe disso. respeito, FGTS, tu sabe Deus quando é que você vai aposentar. É muito melhor pegar uma galera dessa aqui, investir uma graninha, porque se tu for contar com o FGTS, tu se aposenta aos 80 anos, tu guardou de dinheiro 50 anos recolhido, aí tu guardou uma fortuna, aí tu morre em 2, 3 anos, o resto fica, tu não arruma nada. Não arruma nada. FGTS porra nenhuma. Porra nenhuma. Tinha que Tão acabar te dando nada. e tinha que estar na mão ali do trabalhador para ele ter a liberdade para investir e fazer o exatamente. dinheiro com o que ele quiser. O FGTS ele rende quanto ao ano? 3,5%. Ele rende pior do que a poupança, Porra. tá? Agora, 3,5% rima ali com a questão que a gente falou mais cedo também do aluguel. Aquele exemplo do 1 milhão, Sim, o aluguel sim. de 3.500. Então, cuidado, né? Quem pensa em investir hoje nessa questão de imóvel, comprar direto, não só imobiliza o dinheiro, mas tem a rentabilidade parecida com o FGTS, que é de 3,5%. Que é ridículo. Que esse é ridículo. rendimento. E, cara, isso é uma coisa que me revolta. Eu percebi, professor. Porque assim, você junta, eu não sei quanto a pessoa, mas se você somar o quanto a pessoa resgatou, né, recolheu durante toda a surreal. vida, é muita grana. E aí quando a pessoa se aposenta, com a maneira como se aposenta hoje, já se aposenta idoso. Sim. E aí o que acontece? A pessoa não tem acesso ao dinheiro todo. Não tem. Ela recebe uma mesadinha em que o rendimento do que você recolheu já dá mais do que a porra da mesada que você Sim. recebe.
Isso é de uma canalice. Olha... Mas sabe por quê? A gente tem um Porra. sistema previdenciário que ele é no modelo de repartição, tá? Tudo que você poupa hoje existe uma conta de fluxo direto. Você está pagando para os idosos, as pessoas que já estão aposentadas hoje, né? Lá que elas estão fora da força econômica de trabalho. Né? Dos 215 milhões que tem aproximadamente a população brasileira, metade disso é PEA, população economicamente ativa, tá? No passado, década de ouro da economia brasileira, né, umas raros momentos que a gente teve algum desenvolvimento econômico ali mais interessante, que a gente tinha um índice de década de 80, né, nossos pais pegaram ali, né, que basicamente, vocês devem ter ouvido já essa história, né, a pessoa saía da empresa, vinha alguém, agarrava no braço, pelo amor de Deus, vem trabalhar aqui comigo. A força de negociação estava na mão ali do colaborador, era ele que ditava o salário dele, né, basicamente. Esse cara daí, ele pegou uma época em que existiam 8 jovens para sustentar um sênior, uma pessoa idosa. Então o cara estava confortável, ele não se preocupava com a previdência, porque o que ele ia ganhar, ele ia se aposentar ali de maneira integral, no último salário, ele não precisava se preocupar com isso. Só que com o passar do tempo, a gente tem essa inversão na pirâmide etária, que fica muito parecida com a Europa, né? Tudo que acontece basicamente fora do mundo vem para o Brasil ali com um lag, né? Um delay ali de 2 décadas, 3, né? a nível econômico, e a gente tem uma inversão da pirâmide etária. A gente tem uma expectativa de vida cada vez maior hoje em dia. Muita gente velha. Muita gente velha. O brasileiro ainda tem aquela questão de se aposentar cedo, né? E tudo mais. E hoje a gente tem por volta de, se não me engano, 1,6 a 1,8 jovem, tá, por pessoa aposentada. Ou seja, o sistema ele não consegue se sustentar. Quanto que um jovem médio hoje ganha para ele poder sustentar um sênior daquela época, entendeu? Então esse é o sistema de repartição direto. Existem países aqui na América Latina que eles fazem um sistema de capitalização, que é o quê? Tudo que você contribui, não existe o FGTS. Ele vai direto para um fundo público e ele é rentabilizado de acordo com o período que você contribui com a sua força laboral, entendeu? Então, se você trabalhou por 25 anos, se você trabalhou por 35 anos, você vai ganhar proporcional ao quanto que você ganhou ao longo da sua vida. Que eu acho que seria um sistema muito mais justo, né, de você conseguir fazer a sua poupança a longo prazo. Mas ainda assim você não recebe a totalidade. Você recebe... Não, não, porque você tem o sócio que é o governo. É o meu dinheiro, eu coloquei lá, mas você não pode pegar. Eu que vou determinar qual o tamanho da sua mesadinha. Exatamente. Tá bom? O dinheiro é seu, você que juntou. Mas eu que dou a mesadinha que eu acho que é bom. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, exato. E ó, isso aqui é uma mesadinha pra você, ó. 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Desenho do assim Pica-Pau, né? Exatamente. 1 pra você, 2 pra mim. Gostei da voz. Não, isso me faz lembrar até um meme, como é que funciona o Estado, né? O Estado primeiro quebra suas 2 pernas. Sim. E depois ele te oferece uma cadeira de rodas e você fica feliz. Pois é. Parece que o sistema funciona assim, né? Você fica refém dele. É uma cultura assistencialista, né? Que é muito que tem no Brasil, né? Infelizmente. E vem cá, diante de todo o cenário do Brasil, não vale a pena dolarizar o patrimônio, mandar tudo pra fora? Que eu acho que era a pergunta que ele ia fazer. Era isso, então vamos lá. Na verdade, eu queria uma dica de investimento. Cada um dá um posicionamento de acordo com tudo que está acontecendo. Não vamos pontuar. Tem uma rapaziada vindo aqui embaixo buscar uma rapaziada levando lá pra cima. Enfim, tem uma rapaziada aí ameaçando apertar uns botãozinhos que se apertar dá ruim. Enfim, com isso tudo que tá acontecendo. Um tiro bom. Pode ser bom. Onde é que a gente pode atirar uma grana que pode ser maneiro? Vai lá, Lourenço. Deixa Cada a gente um milionário. dá um, dá um. Lourenço Tem vai a falar do grana. jogo, daquela empresa do jogo. Como é o nome daquela empresa? Cara, então, eu particularmente eu tô apostando em mercado de games lá nos Estados Unidos. Uau. Eu gosto muito, hoje em dia uma boa parte da minha grana tá em ações da Rockstar, no caso, não da Rockstar. GTA 6 aí vindo, né? Tô desesperado. Entendi. E eles ficam prorrogando esta porra desse Porra. jogo. Take-Two. Tô com ações da Take-Two aí, que é a dona da Rockstar Games, né? E aí, assim, cara, vai dar uma boa grana. Tem dado já. Mas você acha que ainda dá tempo de colocar um dinheirinho nessa na Rockstar? É na Rockstar? Qual o nome que você falou? No caso é a Take-Two, que é a dona da Rockstar. Take-Two, depois manda pro WhatsApp aqui. Take-Two Cara, é engraçado isso, porque eu comprei ela em novembro de 2023. Novembro de 23 estava 118, 120 dólares, alguma coisa assim. Não, minto. Tava 140 dólares. Caramba. Já chegou a 240 e poucos dólares. Então, assim, é uma boa empresa. E ainda nem chegou perto Não, e ainda tá do lançamento do GTA 6. A hora que chegar no GTA porque 6... tá sendo adiada.
Perguntinha sobre isso. Você botou uma grana. Tá bonito. Pegou 140, 240. Lança o GTA 6, 400. E aí, vende ou não? Então, vai depender, né? Aí vai depender assim, vamos lá. Porque pode ser que ainda suba mais, porque depois vai ter o lançamento do GTA Online, aí vai mais gente comprar. Então você tem que também, é aquela coisa, você não é só você investir, você sabendo que você está investindo. Né? No caso, eu estaria investindo num GTA que é o jogo mais aguardado. 10 anos, né? Mais de 10 anos. Vamos fazer 11 anos pro lançamento do 5 de distância. E é o jogo mais aguardado do mundo. Do mundo, é. É o jogo mais aguardado Uau. do mundo. A Rockstar, ela lançou no Twitter, né? No antigo Twitter, no X, o primeiro trailer, já faz acho que 1 ano já que ela lançou esse trailer. Em um dia pegou 180 milhões de visualizações. Caramba. Não, mas o trailer é absurdo também. É absurdo. Você viu o reflexo da palmeira no Puta. capô do carro, Sim. cara. Eu tô louco pra esse jogo. O chegar. suor E da outra, garrafa de e cerveja. outra, eles estão. Eu acho que estão fazendo de propósito. O jogo já era pra ter vindo no ano passado. Ah, não, tá pra abril. Tá pra novembro. Ano que vem. E a galera tá aqui assim. E eu vou te falar. Talvez seja o jogo mais caro da história, pelo menos no Brasil, porque, assim, possível. talvez eu esteja muito equivocado. Mas eu acho que eles vão jogar o pacote básico aqui a 650, 700 reais, Sério? pelo menos. E o Deluxe a 1.000. Se você comprar o pacote inteiro, vai ser o jogo mais caro da história. Aí você vai falar assim, não vai vender, duvido. Vende. Sério mesmo? Duvido. Muito. É mesmo, é valioso assim pro Tá mercado. todo mundo roendo a unha por causa desse jogo. Tem 10 anos que estão esperando sair o 6. Desde o 5 até essa tem 10 anos. Mas, pô, tem 13 anos agora, né? Porque o Tem 5 13 do 5 pro O 5 6? saiu em 2013. O 5 saiu Uau. em 2013. É. O online Gente. saiu em 2014, o GTA V Online. E agora a gente tá em 26, né? Já são Ou 13. seja, os gamers estão Cara. numa expectativa assim, ó. Pra conseguir comprar esse jogo no início, na pré-venda Eu tô- e tal, cara, vai ser enlouquecedor. Eu tô comprado em Rockstar, eu tô comprado em Take-Two desde novembro de 23 e já tô ganhando uma grana já. E assim, nem lançou ainda. Falta ainda pelo menos 1 ano aí pra lançar, né? Porque estão Vai ser falando final que... desse ano, eu acho. Não, Quer dizer, tão segundo falando- eles. Não, estão falando que ainda não está nem perto de ficar pronto. Então deve... e a Take-Two já deu uma... Gente, isso é uma jogada de marketing Já de mais de deu 2 anos. permissão. Fica pronto, não fica, fica pronto, não fica, fica pronto, não E a fica. Take-Two já Aí deu vaza um permissão teaserzinho. É, vizinho. Mas vai ser o já jogo, deu né? permissão Vai. pra adiar de novo. Já deu mais uma permissão pra adiar. Então pode ser que adie de novo pra 27. Então, uma dica Só que boa. tem um problema, porque Take-Two. em 27 vai sair o PlayStation 6. É. Então, assim, já tem E outro... o 4 cai do online, você sabe, né? Isso, é. O 4 perde o online. Quer dizer, É, o quem tem o 5 Play. É verdade. Não, o 5 permanece. O 4, tipo assim, o que Ah, me é? falaram O 5 é que ainda lança- permanece, O 5 isso. permanece, vai ficar 5 e 6. Isso. O mercado hoje tem o 4 e o 5. Aham. Videogame eu gosto. Tem o 4 e o 5. Então os online vão funcionar. Só que o que acontece? Quando lançar o 6, o 5 e o 6 vão permanecer online. Isso. E quem tem o 4, ou joga o que tem de mídia física e história, ou online não vai ter mais jogo. Quer dizer, vai obrigar todo mundo a comprar ou o 5 ou o 6. O 4 vai meio que perder utilidade, Sim. a não ser para mídia física ou o que você já tiver baixado, né? Então, assim, é uma jogada também de subir mais ainda o valor da ação da Take-Two. Take-Two. Engraçado, eu até perguntei pra você, a gente conversou. Tinha um jogo chamado Last Shelter Survival. Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Eu achei pra você o Jogo nome de da celular, exatamente. Altamente viciante. Você não acredita que você vai ficar viciado naquilo. Quando você vê, tem gente vendendo a alma pra poder jogar aquele jogo. Você monta você vai lutar contra zumbi. Depois você descobre que você não tá lutando contra zumbi coisa nenhuma, é um contra o outro. É clã. Aham. Entendeu? Aí você manda míssil, destrói o cara e tudo mais. Aí daqui a pouco tem a presidência do seu estado. Aí, daqui a pouco é estado contra estado. É tipo Ark. É tipo LOL. Tipo né? LOL. Ark. Aí daqui a pouco tem liga de prata, de ouro, liga lendária. E aí, olha, o que a gente ficava assim, assustado era assim, era todo mundo contra os coreanos. Aham. Porque os coreanos jogavam uma grana monstruosa dentro do jogo. Era papo de botar o valor de um carro ou de uma casa no jogo, não é brincadeira não. Eu acredito. Tá? Tinha conta aqui no Brasil sendo vendida a 30 mil reais uma Uau. conta. Amigo, Eu quando eu terminei, eu me parei que eu me livrei Do vício. do jogo antes que o casamento terminasse por causa do jogo. Ele tá sóbrio desde então. limpo, É limpo, né? Parabéns pela coragem. Eu vendi a minha conta por 2 mil reais na época. Caramba. amigo, a minha conta do Clash Royale, que é um jogo mobile, Sim. já me ofereceram mais de 3 mil na minha conta. Sério? Caramba. Eu jogo desde o início, assim, desde o começo.
Já participei até de campeonato, já. Eu gosto muito Cara, do eu joguinho. sou o cara do GTA e do Red Dead só. Red Dead é Redemption, bom, hein? Jogaço. Agora, pra mim, Red desculpa, Dead. mas pra mim, assim, o jogo, pra mim, God of War, qualquer um. God of War. Qualquer um, É desde bom, o hein? O Ragnarok primeiro. eu gostei. O Não, Ragnarok. todos. O Kratos, pra mim, é a melhor personagem que existiu. Ele é. Entendeu? brabo. Assim, se botar uma skin Até porque dele ele no parece GTA, comigo. eu vou É o apelido do Marcão no Smart Fit é Kratos. Ele parece contigo, né? Tem isso também. Dá aquela moral, aquela representatividade. Isso que você falou de preço, cara, se você for ver no mercado de games, que é esse que você está investindo, falta ainda a sua dica para anotar, Tranquilo. você tem, por exemplo, uma skin de uma faquinha Puta, isso dá muita grana. que Muito custa dinheiro, pô. 1 milhão. No CS No tem o CS, pessoal, o CS não. Eu tenho aqui a minha metralhadora, ela tem uma camuflagem que é rara. Vale quanto? 260 mil dólares, 130 mil dólares, 40 mil dólares. É nesse Um nível. skin Sim, é de nesse uma nível. faca, acho que é a mais Gente. cara, né? Aham. Eu não lembro qual é a faca do CS, mas eu acho que é 1 milhão. Eu Sim, acho que é 1 é milhão. por volta disso. aí. É. De dólares? Eu não lembro se é dólar aí, eu posso É, falar eu não uma bobagem. lembro, não mas lembro. qualquer milhão que seja, É. milhão é é um muito caro. desenho Uhum. da sua faquinha que fica dentro do joguinho Ah, meu Deus. que vale isso. Aham. Não, esse da skin é muito curioso, que nesse Last Shelter Survival, o brasileiro nem gastava tanto, mas uma skin comprava. Mas a gente estava no estado, na época, no estado 100 e não sei das quantas, cada estado é cheio de jogador, aí daqui a pouco foi pro estado 200, aí daqui a pouco você tinha cupom para mudar de estado, aí tinha o pessoal que era pirata, né? São Que servidores. dia de um estado Servidores. para Estados são outro e... servidores, é como Isso, funciona o é. Ark. Você entra nos servidores. Sim. Você falou dos coreanos, eu tive um aluno que jogava, o Pedro, deu aula Uhum. para ele São Conrado, ele jogava Ark assim, desesperadamente e tal, e ele falava isso, que eu acho que eram os chineses, os caras tinham as contas que eles tinham os negócios. Ele falou, Chineses cara, e coreanos. Esse maluco gastou um dinheiro espetacular nisso Sim, aqui. sim. E era um clã. E aí Isso, podia é. invadir o outro servidor. Tinha... Isso. Aham. Não, tem um momento histórico de quem jogou, né? O jogo no meu estado, que era acho que o estado 108. Era lotado de coreano. Aí teve um momento que o Tigre, que era o principal, ele sozinho enfrentou um estado inteiro. Caramba. Ele parou no centro da presidência, veio todo mundo assim atacar o cara, ele parado. Pá, voltava derrotado. Pá, voltava derrotado. Pá. Começou a piscar o jogo vermelho e ele travou o servidor. Caramba. Ele travou o servidor de tanto ataque contra ele. Entendeu? Que era a conta ali a melhor de todas, talvez uma das melhores do mundo, entendeu? Mas era muito dinheiro. Aí foi isso que eu te perguntei. Falei, olha só, o Last Shelter tá entre os 5 jogos mais jogados do mundo. Não, melhor, dos mais lucrativos, melhor falando. O dos 5 mais lucrativos do mundo, tá? E aí foi por isso que eu te perguntei, que empresa é essa? Porque era um vício, que assim, peraí, eu vou dormir, deixa eu botar aqui o escudo de 24 horas, ou eu vou dormir... Chegou nesse nível. Eu vou dormir meia-noite, eu vou botar o escudo de 12, Eu né? acordo e dou uma olhada no Tu jogo. bota o alarme, porque se você deixar o coreano vir, te arrebentava. É aquela coisa. Enquanto tava de madrugada, pra eles era dia, eles estavam ativos. Ele sabe, não brinca de madrugada que tem coreano, é perigoso, entendeu? Aí quando chegava, a gente ficava livre por de 2 da tarde. 2 da tarde, que era 2 da madrugada lá. Aí estavam dormindo. Aí estavam dormindo, né? Até 2 da tarde ainda era perigoso você fazer alguma coisa, entendeu? Mas investir numa empresa dessa é uma loucura, porque é dinheiro que rola, que é engraçado. Não é setor perene. Não é. Não é setor perene, mas existe o poder hoje do adolescente que direciona o olhar do pai, a carteira do pai e compra, né? Não, isso que eu tô fazendo é completamente arriscado, porque eu botei 80% já. Uau. Botei 80% Você é Investimento arrojado, hein? Arrojadaço. Que legal. Os outros 20 estão em renda fixa que eu finjo que eu sou conservador, mano. Mas assim, 80% em Take-Two. E assim, Uau. mas E não é nem várias ações, é em Take-Two. Cara, Não mas tem como. desculpa, Você tá falando de é GTA certeza. 6, não tem como você perder esse É dinheiro, não. certeza que vai dar certo. Não tem entendeu? como, não tem como. Não tem... A não ser que alguém fale assim, olha, deu um problema e o GTA não será Cara, mais mas- lançado. Aí É eu- só aí- isso. aí- É. Seria o Cara, único mas, caso. assim, Não tem como, A não tem como Rockstar é perder. tão absurda que mesmo que lance um jogo muito merda, muito ruim, Sim. vai vender Vai vender bilhões, pra pô. caramba. Vai vender Entendi. bilhões. Olha só, falta a sua dica. Falta a minha dica. Que eu lembrei de um caso de jogo que deu errado, que foi da GameStop. Cara, pô, Existe uma coisa que você pode apostar contra também, né? 2018, não foi GameStop? 2018, isso mesmo. 2018. O Lourenço ainda era adolescente, né? Pequenininho, tava na bolsa lá. Mas eu acompanhei daqui. Recebendo a moça da Receita em casa. Mas quando você aposta contra é zoeira, tá, Lourenço? Eu falo isso com respeito, porque eu acho isso maneiro pra caralho você começar a investir desde cedo. Mas você apostar contra. Quando você aposta contra,
você opera vendido aquele papel, você faz short daquilo, você aluga de alguém que permite ser alugado esse ativo e você ganha na queda, tá? Então você compra ali qualquer ação, por exemplo, a 30 conto, ela vale 40, eu vendi, eu lucrei quanto? 10. Se eu opero vendido uma ação, eu espero a queda dela. Eu vendi ela a 30, ela vale 25, eu ganhei 5, porque eu estou operando vendido. E existe um mecanismo, né, que é muito complexo, acho que fica um papo para outra hora, que é o mercado de opções, que você começa a operar alavancado essas opções. Então tiveram vários fundos de private equity no... Call. Exatamente. Tiveram vários fundos de investimentos norte-americanos, ali hedge funds e tudo mais, que o cara, ele começava a querer tirar, né, porque você tem que ser criativo nesses mercados, que você tem a taxa básica de juros muito baixa. E daí que ele começa a operar vendido uma série de papéis para dar uma incrementada ali nos juros. E eles estavam apostando contra a GameStop, né? Que até então seria um estilo Kodak, parou no tempo, a tecnologia superou, eles não vão conseguir mais vender e o troço deu uma reviravolta, né? Porque quando você opera vendido um papel, a sua perda teórica ela pode ser infinita. Porque se eu tô vendendo um papel a 30 e ele vale 100, vale 200, vale 300... Você vai perdendo esse spread, essa diferença da compra e da venda e você vai ter que bancar aquilo. Então aquilo ali revolucionou. É um prejuízo absurdo, né? Os fóruns explodiram por conta disso. E a minha dica agora? Isso que eu ia perguntar, cara. Qual o nome? A minha memória é boa, professor. Dá um nome. NTNB de inflação. Eu tô indo contra aqui, já que ele falou de renda variável, eu vou dar uma variada aqui para ficar legal. NTNB de inflação de média duração 2045, tá? Você compra qualquer título ali pré-fixado ou NTNB longa, tá? Com uma taxa boa. Quanto melhor essa taxa do pré-fixado, mais ele tende a ter essa volatilidade que pode se traduzir em rentabilidade num cenário de queda da Selic. A Selic, se Deus quiser, que assim seja, pelo amor de Deus, que ela vai cair, ela não vai ficar 15% para sempre, para a gente destravar essa economia aqui e o troço fluir. Ela caindo, você vai ter uma rentabilidade muito acima da média ali da renda fixa. Então pode ser uma dica boa. Por causa da marcação ao mercado, NTNB longa, ali vencimento 2045. Eu tô fazendo aqui um antagônico aqui, entendeu? A gente Tom tem duas opções, Isso. né? Senão vai ficar muito chato, né? Só concordar com tudo. O ouro que a gente tinha comentado. Também prata, eu gosto de comprar prata, Bitcoin também. Cara, prata subiu mais do que o ouro. Prata sobe mais do que o ouro porque as pessoas ficam olhando o ouro, né? Então o mercado é oferta e demanda. Todo mundo corre pro ouro, a prata tem uma volatilidade maior. No ouro, a prata tá paradinha. A prata tá paradinha. Já tiveram momentos que a prata teve uma valorização proporcional maior justamente por conta disso, né? A demanda ali da procura do ticker na bolsa ela é pequena. Então prata é uma boa. Diante da guerra, das possíveis guerras, prata e ouro podem render bastante. E é físico ou você não? pode comprar na bolsa. Existe um ticker OZ1D, OZ2D, dependendo do volume que você compra e dependendo da corretora que vai deixar você operar aquilo ou não. 0,25 gramas. Exato. Que é uma onça, né? 1 ounce. São 27 gramas ali, dividido a 100. Já viram as linguetas de ouro? São muito bonitinhas, né? Já, lindas, maravilhosas. Também pode comprar físico. Pode comprar físico, mas qual a diferença? O que você acha que vale mais a pena? Pode pegar o seu... A liquidez eu posso fazer isso. Lá ninguém vai puxar da tua mão, porque alguém vai ser louco de puxar alguma coisa da tua mão. Mas se tiver um coração... É a questão da liquidez que a gente falou, né? Quando você tá lá na bolsa, você vai lá, aperta um botão vende, né? Se você comprar aqui, quantas pessoas você conhece? E aí você vai nesse compra-vende ouro, eles vão pagar... Eles vendem a preço absurdo e compram a mixaria. Exatamente. Então é mais seguro. E, cara, o ouro, a valorização de ouro e prata, né, metais preciosos em períodos de pré-guerra, pós-guerra e guerra é histórico. Exato. É histórico. Isso nunca mudou. Se eu estiver errado, vocês não, tá certíssimo. Mas assim, pra mim sempre foi padrão. A China tá comprando muito ouro. Né? Cara, eles já sabem. Já sabem o que tá vindo. Já sabem o que tá vindo. Entendeu? A China é o novo Cristiano Ronaldo. O que ela faz, a economia acompanha, né? Taiwan tá em risco, né? E em 2019 a China comprou ouro pra burro. Logo depois veio a pandemia, né? Então. Que nasceu de lá. Isso, que nasceu de lá. Então, assim, foi meio estranho. Meio estranho. Meio estranho. Você falar demais é preconceito. Mas queria deixar claro que eu não falei absolutamente nada. Então, se vier um chinês com a estrela, alguma coisa pra dar aqui, ó, quem falou, eu não falei nada, não. Eu gosto daquele 3 continentes, né? Que aí eles se zoam assim de uma maneira muito boa, né? Mas aí, deixa eu não falei nada. Vou deixar claro que eu não falei nada. Mas gente, a gente tá nesse processo aqui, mas eu queria que vocês dissessem pro público, falassem com eles umas dicas, cada um, né? O que vocês podem passar, o que vocês têm de conselho. Você, alcançando um público
bem mais jovem, né? Você começou muito novo, então, uma palavra assim, o que você poderia dizer para o público, que é um conselho que você daria para a galera um pouquinho mais nova que você, enfim. Cara, invista desde cedo, quanto antes, não tem essa de escolher o momento, de esperar o momento certo. O momento é agora, começa agora, com o que você tem, não tem problema. Ah, é R$100, é 50, não tem essa, só começa. E nada de fazer bet, de jogar em bet, tá? De apostar em bet, essas coisas. Não por é favor. investimento. Não é Não é investimento. investimento, não é nada. É uma loucura, é uma insanidade. Bet é uma insanidade, tá bom? É só isso. É isso. E você, qual seria o seu recado para essa galera, para quem quer começar, para, enfim, para o jovem, para a galera da mais velha, assim, o recado que você tem para essa turma, o que você teria para dizer ou para ensinar para esse pessoal aí? Tá? Busque conhecimento, em primeiro lugar. Né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento de qualquer coisa, a gente tem mais autonomia de pensamento, mais massa crítica, a gente consegue ter uma gama maior de escolhas. E ter escolhas é bom, né? É isso que traz a liberdade pra gente. Busque um especialista. Quando você está doente, você vai no médico. Quando você está com o carro quebrado, você vai no mecânico. Quando você precisa crescer seu patrimônio, você vai procurar alguém para gerir esse patrimônio. Tá? Então, o barato às vezes pode sair caro. Você pensa que vou fazer de graça e você pode acabar fazendo besteira. Às vezes você vai pagar um valor simbólico ali por uma consultoria e aquilo vai romper ali um padrão de pensamento seu que vai te permitir ter muito mais conhecimento para você não só empreender, mas para você gerir o seu patrimônio e vai te dar independência financeira mais cedo, tá? Quando você divide, você consegue crescer melhor. Isso é uma máxima para tudo, para investimento também, tá? Então é desde cedo, não tem tempo, qualquer valor, conhecimento, acompanhamento e disciplina acima de tudo, né? Sem disciplina a gente não consegue absolutamente nada. E sobre conhecimento, Lourenço, como é que são esses 2 livros que você tem aí de investimento? Fala pra mim. Eu tenho 4 livros agora, que eu tô com 4 livros. Um é o Estudando Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. O Benjamin Graham ele foi um economista, foi professor de economia na Universidade de Columbia. E ele começou essa filosofia que é o Value Investing, que eu já falei, que é basicamente você comprar uma ação quando ela está cotada abaixo do seu valor intrínseco, né? Uhum. O outro é o Philip Fisher, Estudando Philip Fisher, que é o criador do método Scuttlebutt, que a gente fala que basicamente é um método para você estudar uma empresa, você vai até a empresa. Você vai até a empresa, faz umas perguntas lá para os gestores, para a galera do C-Level, né? O CEO, o CFO, não sei o quê. Faz umas perguntinhas para a galera do staff e você consegue conhecer melhor a empresa. E quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. E é Sim. uma estratégia, cara, é simples, né? E eles atendem o investidor comum? Atendem. Atendem. Vai ter alguém ali para te atender e falar, a empresa é assim, assado. Sim. Você prova que você tem ações da empresa e você é atendido. O funcionário ele é obrigado, ele te mostra. A empresa, ele Mas mostra. e se eu quiser comprar? Eu nem comprei ainda. Não, se Ele você... vai me atender também. Acredito que sim, mas eu acho que era melhor você comprar um pouquinho antes, pelo menos Sim, 2 sim. ações antes Para depois ir lá pedir contas, né? Para depois ir lá ver. Entendi. Então, assim, o método Scuttlebutt também, do Philip Fisher. Eu tenho um que é o guia de reserva de emergência, que é renda fixa, renda variável. Tá? Então, basicamente, é um guia explicando o que é um CDB, o que é um RDB, o que é o CDI, né? O Certificado de Depósito Interbancário, o que é tesouro direto, pré-fixado, pós-fixado, quais são as diferenças e tudo mais. E eu tenho esse último que foi o que eu fiz agora por último, que é o Segredos das Elites, que eu falo sobre Rothschild, Rockefeller e tal. Sobre as famílias Sobre as famílias. Muitas coisas se falam sobre Inclusive, essas famílias. muito interessante. Fica para um próximo bate-papo aí, que é bem interessante. E sem Mas chapeuzinho de alumínio, sem teoria da conspiração. Isso que eu falei, mas Conspiração. você já ouviu muita teoria da conspiração envolvendo aí, eu ouvi muito. Rockefeller, então, falam-se demais sobre essas teorias. Isso, Certo. Inclusive envolvendo eventos da história aí. E quem quiser comprar os livros, como é que funciona? Vai na minha página Financialô Oficial, @Financialô Oficial lá no Instagram. E lá tem disponível a compra, né? Quem quiser Tá tudo lá. adquirir. Tá tudo lá. Para encontrar o Paulo. Vai te encontrar. Qual é o Instagram? Como é que entra em contato? Eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu tomei uma restrição ali de outros canais, então eu ainda tô revitalizando No ali o Instagram, conteúdo. ele No falou. Instagram, né? Foi derrubado. Mas é Balta Capital, se você procurar no YouTube. Balta Capital. Balta Capital. Sim, ali vai ter meu contato. Você pode mandar uma mensagem direto, pode curtir, pode compartilhar.
E é basicamente isso, promovendo ali informação para a gente discutir. Quem quiser, não estiver conseguindo falar com eles, também pode entrar em contato com o podcast Careca de Saber, Com tanto certeza. no Instagram quanto no YouTube, e precisando a gente repassa esse contato. Se você teve interesse, você quer que um dos dois gerencie aí a tua vida econômica, se você achou legal, você quer conversar com eles e não conseguir esse contato direto, a gente faz essa ponte para vocês sem problema nenhum. Perfeito. Perfeito. Você, meu querido? Não, então, eu sou professor do Lourenço Português, que ele, sempre que ele quiser, eu estou aqui disponível para tirar dúvidas, mas hoje sou eu mais que tiro dúvidas com ele. Sim. E o valor de um consultor é muito grande, né? Então a pessoa tem que pensar no quanto que o dinheiro dela está indo embora para lugares errados, tá? Para que ela comece a fazer uma boa economia, consiga guardar dinheiro e vá muito para o que o Paulo falou, né? Tem que estudar. Hoje o YouTube tá dando muita oportunidade de você fazer quase que cursos gratuitos, né? Não tem muito curso gratuito. Sim, né? sim. Porque, assim, existe conteúdo pago? Existe. Talvez para quem está começando, não sei se valeria a pena de cara, depende, né? Do quanto que a pessoa tem para investir. Mas não tendo, né? Você imagina que, poxa, um influenciador entrega um pedaço do conhecimento, o outro entrega outro, e você vai estudando. Uma hora, você já está entendendo melhor das coisas. Sim. Então, o que eu aconselho a todo mundo é estudar. Eu fico triste com a escola, porque hoje investimento é como se fosse de um certo espectro político. Porque investimento é de... E dinheiro não tem partido político. Não tem. Dinheiro não tem partido político. E o perfil do professor é um perfil muito de funcionário público. Então, ele pode gastar tudo, não estou generalizando, mas assim, a gente sabe que grande parte assim, ele pode gastar tudo que ele tem, que no mês seguinte cai de novo e tá tudo bem. Mas para todo mundo que não está nesse perfil, existe um risco muito maior, uma necessidade muito maior de uma reserva de emergência, de uma economia, de um pensamento a longo prazo. E o próprio servidor, por ter a renda dele fixa, ele poderia também ser um grande investidor. Claro. Né? E isso não é levado em conta. Então, os professores têm que investir também. E aí, Rodrigo? É isso aí. Bom, gente, eu normalmente encerro com um recado, enfim, uma lição para vocês, mas hoje eu vou reservar o encerramento desse podcast. Querido, isso. Esse aí é o Miguel, tá? Ele tem... Eu vou ler aqui porque são nomes... o nome é complicado. Ele tem um carcinoma de plexo coroide, que é um tumor cerebral. Ele já passou por 11 cirurgias e o hospital que estava com ele disse que não poderia continuar o tratamento pelo SUS, né, de forma gratuita. E a mãe conseguiu um médico, tem uma cirurgia que ele pode fazer, se não me engano, é em São Paulo. E é uma cirurgia cara, né, custa R$120 mil. Então, dessa vez, o meu recado é que a gente tem que crescer, a gente tem que ganhar dinheiro, mas a gente tem que ajudar. E assim, a vida é uma troca. Então, quanto mais a gente puder ajudar o próximo, tenha certeza que você vai colher de volta. E não porque a gente fez esperando, mas é porque a vida devolve. Então, quem puder ajudar, quem puder auxiliar esse trabalho, por favor, quem não puder ajudar em dinheiro, divulgue e vamos ajudar essa criança, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo podcast. Um grande abraço.